E é impressionante que, embora tenha a presença da Polícia Civil e da Polícia Militar, o foco é pedir o documento e habilitação. Mas não se faz sarqueamento de ninguém, não se pergunta se o indivíduo tem mandado de prisão em aberto, não se faz busca no carro, não se faz absolutamente nada. Que diabo de operação de segurança é essa? Que passa o maior criminoso do mundo ali, ele não é questionado de nada. Só pede para saber se ele está com o IPVA em dia, com o documento em dia e se o pneu está direito. Eu vou me dirigir então ao Detran e à PL, mas antes eu quero compromissá-los. Os senhores estão aqui na qualidade de testemunha. Então, antes de fazer uso da palavra, preciso que façam aqui o compromisso à luz do Código Penal, artigo 345. Vossas Excelências têm a obrigação de falar a verdade. Então, queria que se comprometessem a isso, por favor. Existe uma questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, aqui em cumprimento os demais deputados componentes da mesa, em primeiro lugar. Existe uma questão de ordem que é a vedação do acesso à íntegra dos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Doutor, a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem autos. O senhor é advogado, né? Sou advogado e a informação que eu tenho é que existe a informação um que ele deu. administrativo. Quem lhe deu essa informação, doutor? Doutor, existe um procedimento Quem lhe deu? administrativo. O senhor falou que o senhor tem informação. Estou lhe perguntando quem lhe deu essa informação. Não existe procedimento Não existe. administrativo? A CPI não tem processo administrativo. Absolutamente instrução nenhuma. Não tem processo administrativo. Ela não é... Ela recebe documentos que são mantidos em sigilo até a ocasião do relatório. Então, esses documentos o advogado ele tem acesso. Por força do artigo... Quem tem acesso? O advogado ele tem que ter acesso. Artigo 3º, parágrafo 2º, Lei 1579 de 52, doutor. Todas as testemunhas, todos os indiciados, eles têm direito a serem assistidos por advogado. Doutor, quem está dizendo que a sua cliente indiciada é o senhor. Doutor, ela está aqui na condição de indiciado ou testemunha, doutor, está previsto na lei. Doutor, o advogado ele tem acesso. A sua cliente veio aqui explicar fatos que envolvem diretamente a empresa dela. Sim, e ela além disso, faço menção aqui ao artigo 31, parágrafo 4º do nosso regimento interno. Quer que eu leia para o senhor? Por favor. Cadê o estatuto? Cadê o regimento? Deixa eu ler ali. Alguém tem regimento ali, por favor? O senhor está querendo complicar a situação que está bastante complicada já. Não, senhor presidente. Eu só preciso ter acesso aos autos para, inclusive, aferir a condição subjetiva da minha cliente. Doutor, eu vou ler o regimento para Vossa Excelência. Claro. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, dentre outros itens, parágrafo 4º, a divulgação dos trabalhos e fatos relativos às comissões parlamentares de inquérito só poderá se dar por ocasião da aprovação do seu relatório conclusivo e final, a fim de não prejudicar as diligências e apelações cabíveis, vedada qualquer divulgação parcial ou isolada de fatos relacionados com seus trabalhos, em plenário ou fora dele, sendo que a violação deste inciso constituirá falta de decoro parlamentar ou transgressão disciplinar se o infrator for servidor lotado na CPI. Claro. O senhor, como advogado militante, aqui temos 2 delegados de polícia, e eu sou advogado também, o senhor, quando vai ao inquérito policial, o senhor não tem acesso a todos os elementos do inquérito, sob o ponto de vista, sob pena de prejudicar a investigação. Perfeito. O senhor tem acesso ao motivo pelo qual a PL está aqui. Então, eu estou lhe dizendo, estou lhe informando. Não sabe? Quer que eu lhe diga? Não, eu preciso disso formalmente, doutor. O senhor está numa audiência formal, eu estou lhe dando ciência formal. O senhor está me dando ciência formal por motivo. E os documentos que instruem, o senhor tem que ter um fato determinado para abrir uma CPI. Fato determinado? As diligências na CPI que a empresa que o senhor representa faz a operação. Essas diligências foram materializadas em algum procedimento. Doutor, elas não são materializadas, serão materializadas por ocasião do relatório final, doutor. Mas o senhor não recolheu nenhum elemento de prova, nenhum documento? Apenas fotografias. Então, essas fotografias essa é a primeira reunião. Essa é a primeira reunião. As fotografias são elementos nossos, doutor. O senhor não vai ter acesso a isso. O senhor não pode ter acesso aos elementos de nossa convicção da investigação. Se o senhor tiver acesso a esses elementos, o senhor atrapalha a investigação. Não, quando o senhor vai a uma autoridade policial, a uma delegacia de polícia, tem 2 delegados de polícia aqui, sim, o senhor não tem acesso a todos os elementos da investigação, a todos os laudos técnicos da investigação. Porque senão o senhor atrapalha a investigação. O que o senhor precisa saber, eu estou lhe dizendo agora. A gente está numa audiência formal, e eu estou lhe dando ciência pela empresa. Aliás, peço que o senhor junte sua procuração de representação. Na verdade, foi apresentada no dia Doutor, 21. não tem autos, doutor. Foi apresentado. Vou lhe explicar como funciona uma CPI em qualquer parlamento. Existe uma secretaria das comissões. A secretaria ela é responsável por fazer o traslado do documento
de que a gente pede, dos relatórios que nós pedimos, e mantém a custódia desses documentos. Não tem autos físicos, o processo não tem autos físicos. Só tem documentos que nós pedimos. Por exemplo, o contrato da empresa com o Detro. Isso é um documento que vem à colação agora e vai fazer parte. E todos os documentos que fazem parte dessa CPI, a defesa entende que tem que ter acesso. É a primeira audiência, doutor. Hoje é a primeira audiência, doutor. Quando foi a instalação da comissão, senhor presidente? O senhor sabe, o senhor pode ver pelo Diário Oficial. Então, o Diário Oficial me relata... Só que ninguém falou a PL até agora, doutor. A gente só está até agora a gente está tratando exclusivamente da Naturgy. Hoje é o primeiro momento em que a PL participa dessa comissão e é citada nessa comissão. Sim. E eu vou lhe dar notícia agora. A notícia é a seguinte: diligências da CPI, diligências da Comissão Especial de Combate à Desordem, diligências da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa, relatos enviados pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa mostram irregularidades na ocorrência das operações denominadas Blitz. A esses documentos a defesa pretende ter acesso. Doutor, não tem documento. Qual ponto o senhor não entendeu disso ainda? Doutor, me explique. Qual ponto? O senhor vai continuar insistindo na tese que há documentos? E vou insistir. Então eu sou um mentiroso. Não estou falando isso. Eu estou lhe dizendo que não há documentos. Mas o senhor também falou que existem documentos que foram separados. Não, o senhor falou que não há documentos na CPI. Doutor, no que diz respeito ao fato que a gente está tratando aqui, hoje é o primeiro dia dessa audiência. Sim. A audiência que realizamos até agora, que foram 3, elas dizem respeito exclusivamente ao serviço de gás no Rio de Janeiro. Então, os documentos que ali estão são relativos ao gás. Contrato da Naturgy, relatórios da Genersa e por aí vai. Hoje é o primeiro momento que nós estamos tratando de transporte, subvertendo inclusive um cronograma da CPI que abordaria transporte ao fim dos trabalhos. Mas, na última reunião, nós deliberamos que faríamos essa audiência em respeito às demais comissões que solicitaram essa audiência. Portanto, hoje é a primeira vez que a gente está tratando da matéria. Os documentos que, espero eu, tenhamos ao fim do dia de hoje é o contrato da APL com o Detro, basicamente as ordens de serviço do Detran, documentos da Fazenda, relatórios da Fazenda que falam sobre a arrecadação, são esses. Esse é o primeiro rol de documentos que vai instruir a CPI no que diz respeito às operações. Então, hoje, a APL está aqui por ser a detentora do contrato com o Detro, que está fazendo com que essas ocorrências e denúncias aconteçam. O que nós diligenciamos presencialmente foram irregularidades. A primeira delas, potencial prejuízo ao erário, uma vez que o contrato que a APL utiliza com o Detro é, em tese, para atender ao Detro e não ao Estado inteiro. Se fosse para atender o Estado inteiro, seria uma outra licitação e que certamente seria um preço menor, que essa é a lógica da vida. Quando você contrata algo maior, para uma demanda maior, o preço é menor do que para uma demanda pequena. Segundo prejuízo, os funcionários que lacram os veículos não têm poder de polícia para isso. Não é entregue ao cidadão um auto de apreensão. Os lacres são mal colocados porque a porta sempre fica aberta. Depois, os funcionários terceirizados, às vezes quarteirizados, eles não têm capacidade, não são autoridades para exercer o poder de polícia à luz do direito administrativo. Não podem sequer utilizar um lacre oficial do governo do Estado do Rio de Janeiro, ao qual a APL e suas terceirizadas e quarteirizadas têm de bolão. Outra questão, sobre os pátios. Os pátios também são administrados pela APL. O que encontramos nos pátios é um descalabro, que vai gerar uma outra investigação, como, por exemplo, uma sala secreta com peças de automóveis, motores, balanças, amortecedores, pneus, o estado de conservação. São desdobramentos de investigações que ainda nos aprofundaremos, e todas elas envolvem a APL. Mas, de qualquer forma, entendo que se foram realizadas diligências, senhor presidente, elas têm que ser as materializadas. Claro que as futuras... O senhor é deputado agora? Não, eu não sou deputado. O senhor quer dizer como é que a gente tem que trabalhar? Não se a gente tem que materializar, o que tem que materializar? Não, só e a que tempo a gente vai fazer? O senhor está tentando impor a sua regra de trabalho à CPI. Não. Eu só preciso que o devido processo legal seja respeitado. Doutor, não tem processo. Qual parte o senhor não entendeu? Isso é uma CPI. O senhor não, pelo visto, o senhor nunca atuou numa CPI. Perfeitamente, deputado. O senhor nunca deve ter atuado numa CPI. Perfeitamente, deputado. Presidente, me causou estranheza a forma que o advogado da empresa explanou aqui que teve informações
sobre a CPI. A CPI corre em sigilo. Agora eu queria saber do senhor, quem deu informações do senhor? A audiência pública realizada no dia 5 de setembro, Vossas Excelências fazem menção à APL. A partir do momento em que Vossas Excelências fazem menção à APL e fazem expressas acusações à APL, imagino que tem algum lastro, alguma base. Imagino que Vossas Doutor, eu já Excelências... falei que a base foi a nossa fiscalização em loco. Exatamente, imagino que essa fiscalização tenha sido devidamente documentada para que nós O senhor possamos, acredita, inclusive, mas esclarecer. Doutor, a gente não tem que fazer nada agora. Perfeitamente. Isso será feito em tempo, por oportunidade do relatório final da CPI, que vai indiciar a PL ou não. Sim, O relatório, o senhor sabia perfeitamente. que o relatório tem capacidade de indiciar? Sim, perfeitamente. Então é isso. De qualquer forma, Excelência, só pontuar Aliás, que a o senhor APL tem vai que- permanecer em aliás, silêncio. a PL tem que dar conta também porque que omitiu para o Corpo de Bombeiros informações criminosas, mentirosas da autodeclaração que ensejou, por exemplo, o certificado de autorização de funcionamento. E que recebemos denúncias que continuam funcionando, operando, mesmo com o bombeiro tendo lacrado o pátio, o deputado Rodrigo. Rodrigo, e deixar para o doutor o seguinte. Não, o senhor fez... Não entendi a centro- sua careta, doutor. Não tem careta não, doutor. Só não foi interditado o pátio. Ah, não? A cassação do certificado de aprovação é o quê? O senhor funciona... foi assim- cassado. O senhor não foi cassado? Não, doutor. O senhor não teve a possibilidade de ler, então. O senhor tem acesso aos documentos que instrumentalizam essas atuações para que eu possa impugnar especificamente Doutor, cada uma o delas? senhor vai continuar nos fazendo de palhaço? O senhor vai Fazendo continuar ninguém de insistindo palhaço. na tese que há documentos? Não, senhor. Imagino que E ainda exista que tivessem alguma coisa- documentos que são prova de um eventual indiciamento, o senhor não tem acesso, como não tem a autoridade policial, por exemplo. O senhor, quando vai a um cliente, se é que já foi alguma vez, a uma delegacia de polícia representando algum cliente, Algumas o senhor tem notícia do que o seu cliente está sendo investigado, o porquê que ele está ali. Se o senhor não tiver, o senhor pode entrar com a medida judicial cabível, a medida constitucional cabível. Acesso Aqui- integral aos autos, exceto as Doutor, o medidas senhor que não estão- entendeu que não há autos físicos numa CPI? O senhor não conseguiu compreender isso ainda? Esse é o ponto que eu justamente compreendo. A gente tem que ter acesso a tudo que está instrumentalizado. Doutor, na não CPI. tem Se instrumentalização. não Hoje é a tem primeira nenhuma audiência, doutor. instrumentalização, Doutor, repito, hoje é a primeira audiência. Como o senhor quer autos ou documentos de algo que está acontecendo pela primeira vez? Estou sendo informado nesse momento que está sendo O senhor está sendo realizado pela informado por primeira quem? vez. Pelo senhor. O senhor não sabia se já foi, a PL já foi convidada antes? Convidada antes, não. Mencionada antes, sim, deputado. Ah, então não pode mencionar a PL. Pode. A gente vai à fiscalização, vê o conjunto de cagadas que a PL está fazendo e fica calado. É isso? Deputado, o senhor Não, eu estou lhe verificou em perguntando. loco? Eu estou lhe perguntando. É O isso? senhor verificou em loco Verifiquei esse senhor. e não reduziu a termo? Doutor, reduzir a termo eu faço ao tempo que eu bem entender durante a CPI. Perfeitamente. Até o relatório final. E não é o senhor que vai dizer que horas eu vou fazer ou deixar de fazer. De modo algum, quero interferir no trabalho dessa casa. Doutor, Só quero a orientação assegurar- para sua cliente é que ela fique em silêncio, é isso? Exatamente. Muito bom. O senhor está tornando a situação realmente muito boa. Presidente, muito agradável para a PL. deixar claro que nós temos 180 dias prorrogáveis por mais 180 dias da CPI. Então a gente também não tem pressa. Então nós temos denúncias de pessoas que pagaram o final de semana sim e não conseguiram retirar o seu veículo no final de semana. O DETRAN tem conhecimento disso? Excelência, eu vou ratificar o que eu falei. No primeiro final de semana não há cobrança. No primeiro. Se o veículo for apreendido em véspera de feriado, não há cobrança relativa ao feriado. Se o veículo for apreendido na sexta-feira, não há cobrança relativa ao primeiro final de semana, primeiro sábado e domingo. Se o veículo não for retirado na segunda-feira até às 14 horas e lá permanecer até a segunda da semana seguinte, vai ser cobrada a diária do próximo sábado e domingo. Presidente, Faz constar. presidente, Consignar em ata, por favor. a senhora consignado, consegue deputado Pobel. afirmar que nenhum pátio cobra final de semana? A senhora tem esse controle? Há esse controle porque há prestação de contas. Não. Prestação de contas eu entendo, documentado. Mas a senhora consegue afirmar que nenhum pátio faz por debaixo dos panos? Porque não é possível que a gente Eu não tenha. consigo A gente tem uma afirmar, quantidade de pessoas que vão vir mentir por uma coisa que, isso. entendeu? É porque talvez tenha havido, quando a pessoa diz que pagou o final de semana, talvez ela esteja se referindo ao final de semana, que não é o primeiro. Rodrigo, Posterior acho à legal de sexta. pegar as testemunhas, juntar realmente Fazer a agora no cariação. documento, E digo mais, porque documentado. Sim. muitas pessoas falando da mesma Sim, coisa. e digo mais, se houver algum caso, está dizendo que há, eu não conheço, essas pessoas podem comparecer ao DETRAN e pedir ressarcimento do valor, porque o DETRAN vai exigir da empresa que devolva. Se houve cobrança não, acho que indevida... a questão aqui é muito além do ressarcimento, porque aí é má fé.
E aí o Detro teria que fazer o trabalho de fiscalização em todos os seus pátios. A gente está falando de leilão, a gente está falando de diária, a gente está falando de coisas que soma muito, mexe com muita gente. Então, assim, eu acredito que se a gente juntar realmente, como os deputados já têm feito a fiscalização, juntar as testemunhas e fazer realmente deixar claro para vocês que está havendo má fé e o Detro não está fazendo essa fiscalização devida nos seus pátios. Porque, me desculpa, uma pessoa chegar pra gente, uma não, várias, falando que foi cobrado no final de semana, falando que teve o leilão menos de 60 a 90 dias. O que ela ganha se ela tem como comprovar? Nada. Bom, Queria fazer mais uma pergunta, presidente. Deputado Poubel. É o Detro que confecciona o lacre com a descrição da APL? a questão do lacre é Não, o seguinte, existe um padrão, o Detro padroniza o lacre. O lacre é padronizado pelo Detro, Com as iniciais da APL. operado pela PL, sim. Onde está o controle disso? Tem o controle? É numérico, o controle é numérico. A senhora tem o controle, então, quando o motorista terceirizado, quarteirizado, está com um bolo de lacre no bolso, a senhora sabe exatamente de onde vem aquilo? Não. Para quem está indo, Inclusive, a senhora sabe tudo. em relação... Não sabemos. Mas aí... Senhora, há de se convir que lacrar um carro não é para um terceirizado fazer, é? Esse é a instância mais grave. Do agente de transporte. Essa é o ato mais grave do Estado sobre a propriedade de alguém. Lacrar o bem de outrem. Cá entre nós, não pode ser um prestador terceirizado fazendo isso em nome do Estado, concorda? Quem garante o lacre, a senhora deve saber para que serve um lacre, né? Para manter a integridade do carro, coisa que não acontece. O Detro tem conhecimento que os lacres da porta do motorista nunca estão colados? Tem conhecimento. E aí eu gostaria de fazer esclarecimento pelo seguinte. O proprietário do veículo que tem o seu bem apreendido, ele tem o direito de ir ao pátio para retirar pertences pessoais. Nesse momento não tem jeito, o lacre precisa ser rompido. Em relação às baterias, por exemplo... Eu não falei isso. Vou repetir. Não, e aí nessa hipótese tem que abrir. Não, é porque não tem como. Não, a senhora está com dificuldade de entender o que a gente está falando. Eu vou falar de forma mais didática. Presidente, então o Detro hoje terceirizando o poder de polícia, é isso que a senhora está dizendo? Não, porque o poder de polícia do Detro consiste na fiscalização de transporte. Ah, então o Detro... Então está rebocando os carros de forma irregular, porque não é transporte, está rebocando o Não, carro isso é a cidadão. interpretação do senhor. Não, mas Não, olha só. interpretação não, senhora. Todos os carros que nós Carro encontramos de rebocados pela passeio, PL é o carro de Detro passeio, pode pô. rebocar carro de passeio? Se estiver fazendo transporte regular, Se não pode. estiver fazendo transporte irregular, pode rebocar? Não. Não, tá. Então eu vou dizer para a senhora que nós temos filmado, documentado exatamente isso. Funcionários terceirizados dessa empresa lacrando carro de passeio que não estava fazendo Por nenhum força tipo de de transporte. convênios ou de acordos de cooperação técnica ok. que o Detro tem firmado. Agora eu vou além com a outros senhora. A órgãos. senhora Presidente. sabe que essa é outra discussão jurídica desses convênios, que é uma coisa esdrúxula isso que está acontecendo, de prejuízo para o erário do Rio de Janeiro. Então, todos os senhores aqui estão prejudicando o erário do Rio de Janeiro. Que Isso é nós, fato. vamos mudar Isso é por fato. força de lei, tá, deputado? E serão Presidente. responsabilidades por isso. Agora eu vou além. Só um segundo, deputado Marcelo Dino. Quando o Detro, né? Na verdade é um terceirizado, um quarteirizado, mas é o Detro com o lacre do Detro. Eu estou lhe afirmando, o carro, quando ele sobe na prancha, ele não vai lacrado à porta do motorista. A senhora tem conhecimento disso? Não tem conhecimento disso. Quem é o fiscal do contrato do Detro com a PL? Quem é o servidor fiscal do contrato do Detro com a PL? É o Porque Mauro Vilela. é tanta aberração, tanta ilegalidade, que esse servidor tem que ser chamado aqui para explicar por que ele não enxerga, não está Deputado vendo Rodrigo, isso. Voltando a falar do pátio, dos lacres, além dos carros não estarem lacrados na sua totalidade, e isso eu falo com prova viva, porque nós estivemos em loco fiscalizando os pátios, vocês retêm a chave dos veículos. Ficam lá dentro manuseando todos os veículos, entrando no bem do cidadão, pô. Encontramos veículos desmanchados, sem bateria, sem farol. O Detro tem conhecimento disso? E o transporte ilegal? O transporte ilegal, é bom a gente frisar, que a gente trata de pirataria aqui também, deputado Giovanni Ratinho. Ele fomenta não só a milícia, como o narcotráfico. São, infelizmente, trabalhadores que perderam seus postos de trabalho, principalmente na pandemia, e que pegam o carro para trabalhar, para levar o sustento para sua família, e não estão regularizados e ainda perdem, são acharcados, tanto pela milícia quanto pelo narcotráfico. Perfeito. E o Detro, exatamente em cima disso, garantindo a segurança do passageiro que pega aquele transporte e do próprio motorista, a gente atua contra e tão somente contra o transporte irregular. Olha, eu moro em Jacarepaguá.
um aplicativo do meu condomínio, as pessoas botam lá, Detro na Avenida das Américas, é o Detran fazendo a operação. A população não consegue distinguir o que é Detro e o que é Detran. As pessoas pensam que o Detro prende todos os carros. Não, mas e, na isso verdade, não é. a culpa é de vocês. Mas deixa eu te falar, a forma arbitrária que vocês tratam a população está culminando nisso. Vocês estão sendo odiados igual o STF, cara. Dentro do Detran, tá igual o STF, odiados nas ruas, cara. E a APL. Porque vocês são arbitrários, pô. Então, deputado. Olha só, eu tenho imagens aqui de um funcionário, um agente do Detran, dizendo que vai invadir a casa para pegar uma pessoa, pô. Infelizmente, Você teve posse disso? não temos conhecimento disso. O Detran dando tiro em cima do trabalhador, com cegonha. Eu tenho tudo aqui, o caminho pro senhor. A autarquia... O senhor tem conhecimento disso? Não temos conhecimento. Vocês estão igual o Lula, vocês não sabem nada que acontece no pátio. Não sabem nada que acontece na rua com o Detran. Deputado, a Figura autarquia... meramente decorativa lá no Detran, pô. E aí a população não tem defesa. Não tem direito à defesa, porque é a voz do agente autoritário apreendendo o veículo dela. E muitas das vezes nós temos relatos e imagens. E aí eu pergunto à APL, pergunto a vocês. Você não tem coerência nem com mulheres, cara. Vocês não têm coerência, e eu falo pro Detran também, nem com cadeirantes. Tem vídeo de uma senhora sendo largada na estrada de Japeri 10 horas da noite, sem sinal telefônico. Vocês apreenderam o veículo dela e ela ficou largada lá, pô. Cadê o bom senso? Cadê o bom senso do cadeirante que ficou na estrada? Covardia com as pessoas. É o que vocês fazem. Isso é normal, o que está acontecendo no Rio de Janeiro não é normal. E eu vim pra cá, só escuto resposta genérica, pô. Ninguém faz nada, pô. Então o que nós estamos constatando é o quê? É mentira. Descaso total. Eu fui no pátio, nos dois pátios, de Leopoldina e de Vargem Grande. 90% dos carros são trabalhadores, pô. É carro de cachorro-quente, é carro de toldo, é carro de pipoca. Pelo amor de Deus, verdureiro, encontramos verduras estragadas dentro do carro, não puderam tirar as verduras. Tá no vídeo, pô. Isso é normal? Se coloquem no lugar deles, tem empatia, pô. Vocês não estão tendo empatia com o cidadão. O cidadão está se fudendo 24 horas por dia. E o Estado comendo o rabo do cidadão, cara. Não dá mais, não dá pra aturar mais. Desculpa meu linguajar. Eu tô falando que eu tô transmitindo aqui o sentimento do povo da rua para com vocês. Detran, APL e Detro. Nada mais, é o sentimento. Quando eu falo que vocês estão odiados igual o STF, estão odiados igual o STF. Vocês e a máfia, a milícia montaram pelo Eduardo Paes aqui, que acabou com o trânsito no aeroporto, pô. 2 horas pra chegar no aeroporto. 4 horas da manhã. Pelo amor de Deus, pô. Tem um bom senso, pô. Vamos fazer uma política de educar, de orientar. Não de querer arrecadar o que está acontecendo, pô. Só arrecadação. Essa PL presta um desserviço ao Estado do Rio de Janeiro. Um desserviço. Mexendo no bolso do contribuinte. Tirando aquele trabalhador que muitas das vezes tem o seu carro como instrumento de trabalho e jogando no desemprego, pô. Quem vai sustentar aquela família? A PL? Detro, Detran? Não vai, pô. E batem aqui na nossa porta. De todos os parlamentares aqui, sabe por quê? Nós estamos na ponta. Nós estamos eleitos pelo povo, pô. Pra vocês é mole. Arrecada, bota o dinheiro no bolso, vai pra Angra, viaja, dane-se o povo. E o povo sem um carro, sem sua moto. Diversas motos com baú, deputado Rodrigo Amorim. Com baú. Você vê que é trabalhador. Nós não somos contrários a operações policiais, pelo contrário. Essa bancada aqui é a única que defende a polícia do Estado do Rio de Janeiro. Em todos os sentidos. Somos contra a vagabundagem, contra as drogas. Mas como bem disse aqui o deputado Rodrigo Amorim, vocês nem sarqueiam, pô. Só pede documento, olha pneu e carro, frente. Pelo amor de Deus, pô. Todo mundo já passou por isso, todo mundo já teve parente já passou por isso, pô. E não dá pra vir pra cá com essas caras cínicas, tentando enganar a gente, pô. Não aguento mais isso. Não dá. Ô, Bel, Presidente. permite uma parte? Deputado Giovanni Ratinho. Que bom que o Rafael, né, disse que agora os agentes não vão estarem sendo monitorados e monitorando as operações, não é isso? Já estão, deputado. Então vocês vão ter que começar a apreender os próprios reboques. Porque segundo as vistorias, tem muitos reboques. Você pode pegar a informação precisa que eu estou falando. Que não tem a NTT. E todos os veículos de carga remunerada tem que ter a NTT. Muitos não têm. Quem está dizendo Verdade. isso Verdade. é o artigo 14 Verdade. do CTB. Não sou eu, deputado Giovanni Ratinho, não.
Segundo Verdade. o Conselho, o COTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, existe uma resolução 241 que os veículos de carga também têm que estar emplacados com a chapa de carga vermelha. Muitos não têm. Verdade. E vou mais além. Segundo o COTRAN, Quase o nenhum. Inmetro e o CTB, os veículos de carga bruta superior à tara de 4.536 quilos precisam estarem com tacógrafo. Nem os ônibus estavam. Tacógrafo sem funcionar, quebrado. Então, que bom que você me deu essa informação, que agora a comissão vai poder estar nas ruas e podendo fazer valer o direito do povo. Porque os reboques têm que ser apreendidos também. Porque eu estive vendo as operações, o deputado Amorim, deputado Pobel e Alan Lopes, onde eles foram fazer uma fiscalização em frente à sede do Detran. E ali não tinha um agente, o próprio agente do Detran, ou o policial militar, naquela ocasião, para poder apreender aquele veículo em mau estado de conservação. Mas se fosse um cidadão, o veículo ia aparecer ali, o agente público, para poder fazer o auto de apreensão do veículo. Quando Que o lacre eu não consegui. vem em nome do Detro, pode existir um lacre em branco só com uma numeração? Não tenho conhecimento de que Mas- Ah, existe. então nós existe. temos dezenas de fotos de carros lacrados sem a tarja do Detro, todo em branco, só com a numeração. O Detro fiscaliza isso? Só um minutinho. O Detro permite que uma empresa use um lacre que não seja um lacre do Estado? Aí, era aí que eu ia chegar. Ah, No chegue, lacre então branco. chega. A gente A gente quer que a precisa senhora chegue, vai definir lá. aqui se pode ou se não pode. Não, Porque já não não adianta, pode óbvio que utilizar não o pode. lacre do Detro e também não pode utilizar o lacre branco. Pode usar o Qual lacre do- seria a Pode usar o terceira lacre do Detran solução? com agente credenciado. Senhora, Mas o agente do funcionário- Detro não faz fiscalização de segurança nem de trânsito. Então por que eles estão usando o lacre do Detro se o Detro não faz? Não, o Detro não está fazendo. Mas o, não, mas não, o não, Detro não, fornece para o Detro fornece Ele agora é a nova pro força terceirizado, o Detro fornece pro terceirizado, mas ele não tem responsabilidade, é Peraí, isso? peraí. Não, peraí. Acho É que- tão Não estapafúrdio. estou acreditando. Calma, Esse calma. lacre aqui, ó, esse lacre aqui, por Esse exemplo. lacre é o lacre que foi aprovado pelo Detro e aí os reboques são utilizados Tá, por o lacre força. tá escrito só por força. lacrado. Só isso. Só Senhora, um minutinho. Os lacres. Quem a confecciona remoção os não é o lacres? lacre. A remoção, ela é feita por força do convênio que o Isso a Detro gente já tem entendeu, com senhora. outro órgão. Tá, isso a gente Então já não é entendeu. uma operação do Detro, vamos lá. mas a vamos- não, não, não. logística é Não, proporcionada pelo Detro. Discordo. Presidente. Vamos lá. A senhora deve conhecer o mínimo de direito administrativo. Né? Pode dizer que sim. É, alguma então, se a senhora tem um contrato com os reboques, APL ou com quem quer que seja, a senhora é responsável por essa operação dos reboques. Seja uma operação própria do Detro ou para apoiar outro órgão. Concorda comigo? Concordo. Mas vamos- Ação de vamos combinar uma fiscalização coisa? que não foi praticada Para com pelo essa Detro, mas o conversinha. Detro acaba Vamos- ó, respondendo por Vamos isso. fazer um acordo para a gente continuar no bom termo aqui. Para com essa conversinha, com esse papo furado, que não são ações do Detro. Se a senhora tem um convênio que alguém botou arma na sua cabeça para assinar esse convênio, a senhora foi coagida a assinar convênio com o Estado, se a senhora assinou o convênio, é porque há um interesse do órgão, concorda? O convênio está vigindo. Aliás, a gente não teve acesso a esses convênios ainda. Eu tenho aqui, se você Tá, quiser cópia. claro que quero. Quero de todos. Com a polícia civil, com a polícia militar, com o Detran, com todo mundo que está na rua rebocando, usando o Detro. Então, vamos lá. É de interesse do Detro. Então a operação não é finalística do Detro, mas é o Detro que está fazendo, ora. Se o reboque é do Detro, é o Detro que está fazendo. Então a senhora está me dizendo o seguinte: é o Detro que está fazendo, concorda? É o Detro que está fazendo. Então a senhora responde pelo servidor que está na ponta, a senhora responde por danos a terceiros, é a senhora que responde, porque o contrato é seu. E a senhora responde pela operação em si. O lacre, quem faz é o Detro. Então eu dou a resposta à senhora. Quem deveria lacrar o carro dos outros, se é que é o caso de lacrar, de rebocar, que a gente está discutindo aqui, é um servidor público com o poder de polícia do Detro. Coisa que não há em nenhuma operação. Só são pessoas terceirizadas, motoristas dos reboques que lacram o carro das pessoas. Esse é um fato que eu estou lhe dizendo. Além disso, nessa operação, há um lacre, em nome do Detro, que a senhora diz que mandou recolher todos. Deve ser do marimbondo. Deve ser do Tropa de Elite.
A senhora recolheu todos os lacres, ou vai recolher. Só que a empresa está lacrando com lacre em branco, só escrito lacrado, ou um lacre em branco, sem nada, ou um lacre escrito APL. Temos fotografia de todos esses lacres. O que é muito grave. Talvez seja mais grave ainda do que usar o lacre do Detro, é usar um lacre aleatório em branco. A senhora já viu isso? Um lacre em branco? Pois a gente já viu. Vai lá no pátio da APL que a senhora vai ver. Os caminhões chegando, os carros chegando, rebocando outros veículos, com lacre em branco. Estou lhe dando outra informação, já que o seu fiscal não tem a capacidade de enxergar nada que a gente enxergou. As portas dos motoristas não são lacradas na operação. Por que a senhora permite isso? É uma pergunta. Por que a senhora permite isso? Eu já Ou então pode respondi. falar, não tenho conhecimento. Não, eu já respondi. Então a senhora não tem conhecimento. No Concordo. pátio, os veículos Não, precisam ser tô falando- manobrados para serem parqueados. Eu não estou falando do pátio. O carro subiu a prancha. Ele não tem lacre na porta do motorista. Quem Nenhum. não lacrou a porta errou. Errou, né? Quem Então não lacrou todos. a porta errou. Todos erraram. Depois, todos, estou lhe afirmando, todos são assim. Qual a autoridade que o Detro tem de confiscar a chave do carro das pessoas? Isso é É uma crime. questão de guarda. Ah, uma questão de guarda. A senhora reboca Não meu tá carro e confiscando, eu ainda tenho tá que dar a chave. guardando o carro. Quer que eu te dê a resposta? É para na hora de leiloar não ter prejuízo mandando fazer chave. Essa é a resposta. Aqui não tem tolo, não. A senhora acha que tem tolo aqui? A senhora acha que tem otário aqui nessa mesa? A maior Vocês tomam a chave das pessoas irregularmente. Isso é crime. Se não for crime de furto, ou de coação, ou de apropriação indébita, tem 2 delegados aqui que podem classificar e tipificar melhor isso. Vocês obrigam o cidadão a entregar a chave do carro. Isso é crime. Vocês não têm autoridade, nem o Detro, nem o Detran, nem a polícia tem autoridade para isso. Vocês tomam a chave das pessoas. A senhora tem conhecimento disso? Eu vou repetir que... Não, eu que vou repetir. Não, A resposta é sim ou não, quando chegar senhora? no meu momento de A responder, eu vou resposta é sim ou não? responder. Então, o momento Está é no agora. meu momento? A senhora tem Então eu vou conhecimento. aguardar o senhor me dar a A palavra. senhora tem... A resposta é sim ou não? A senhora Quem sabe o que eu tem respondo sou eu. Eu conhecimento. respondo, Então, eu respondo. Para de Se é tergiversar. sim, se A não, senhora não, tá sou eu que digo. tergiversando. A senhora está tergiversando. Responda a gente se a senhora tem conhecimento, se o Detro tem conhecimento que a chave do veículo das pessoas é confiscada na hora do reboque. A senhora tem conhecimento disso? Eu vou responder. Eu apresentei ao senhor um relatório que está aí, está disponibilizado a todos os membros da mesa, e o senhor vai constatar que a maior parte das remoções se dão em operações de fiscalização do Detran. Se alguém confisca a chave, e esse foi o termo que o deputado utilizou, né? O deputado utilizou o termo confisco. Sim. Qual é o Esse outro alguém termo que a não é senhora o usa? agente do Detro. Qual é Tá o outro aqui termo que a senhora usa? Não, tá se a senhora, aqui se a senhora está aqui criticou o termo, a senhora tem que ter o outro. Rafael que pode me dizer Então passa pro se no Rafael, por caso favor. de remoção de veículo por transporte ilegal, a chave é apreendida. Senhora, a senhora criticou minha terminologia. É confisco sim. Qual é o outro termo que a senhora tem? Pede emprestado a chave? A senhora pede, por favor, cidadão, me entrega a chave do seu carro. É assim então, né? O empréstimo. É isso? É o empréstimo da chave? Então, deputado, no caso de apreensão de transporte, que está fazendo transporte ilegal, eu acredito. Não, ô, Rafael. Não é transporte legal. Porra, a Só- gente tá só um falando de minuto, fiscalização na não, rua, não, cara. só um minuto. Porra, a gente vai ficar até que horas aqui com essa palhaçada que você tá fazendo? Deputado, Porra, tem algum palhaço aqui, cara? negativo. Caralho, a gente tá falando da porra da fiscalização na rua. Não tem transporte regular não, cara. Deputado, eu tô falando. Porra, eu tô sobre falando do fiscalização. reboque utilizado com o teu contrato. Deputado, eu estou falando sobre fiscalização do Detro. Porra, não... Ué, você não o continua Detro insistindo? não está apreendendo veículo de cidadão sem ser de transporte ilegal? Se o senhor achou Ah, que eu pelo não amor estou de Deus, porra, então... Se, respondendo a gente Ninguém não tá tá aqui de falando de brincadeira, transporte não, regular. A gente, Ok. então, de uma vez por todas. Ok. A gente não está falando de transporte regular. A gente está falando do seu reboque do Detro, que está na rua fazendo covardia com as pessoas. E eu estou lhe afirmando, essas pessoas são obrigadas a entregar a chave do carro. O Detro tem conhecimento disso? É uma pergunta objetiva. Ela não respondeu e eu quero uma resposta sua, em nome do Detro. Ok, vou lhe responder. Me responda. Quando é rebocado o carro, a chave é retida para fazer a manobra do veículo dentro do pátio. E o senhor considera que isso é legal? O senhor tem amparo legal para isso? Para reter chave de alguém? Doutor, eu não sou nem Não, fiscal a nem pergu- gestor alguém do contrato. Detro tem que me responder. Eu não sou nem gestor Alguém nem fiscal do Detro tem contrato. que me responder Eu estou isso. lhe respondendo o que me compete. Senhor porque eu Rafael, alguém do Detro tem que responder isso. É uma pergunta na CPI, vocês têm a obrigação de responder. Então, eu, como Com que representante amparo do legal Detro- o Detro... Qual foi a palavra que o senhor usou? Retém.
retém a chave do veículo dos outros. Então eu, como representante do Detro, peço aos senhores para poder, posteriormente, dentro de dias, poucos dias, informar por ofício então o senhor a essa concorda, comissão. o senhor está afirmando aqui, ratificando as nossas informações, que isso acontece. Não, eu estou Ou o senhor dizendo... tem direito também de dizer que isso acontece à revelia dos senhores. Não, o que eu posso dizer para o senhor é que a chave é retida para poder manobrar os veículos Senhor dentro Rafael, do pátio. a minha pergunta é, o Detro tem conhecimento que a chave é retida, sim ou não? Deputado, Claro que sim, ele acabou de dizer que eles retêm a Ele chave para falou fazer. que é o Detran Claro. que retém, pô. deputado, Não é o Detran? Lógico que há ingerência, Mas senhora. ela O ali reboque falou é que é o seu. Detran que O reboque retém. é seu, senhora. O reboque é seu, a operação é sua. Então, a então operação é sua. Presidente, Senhora, se coloca um lacre do Detro, tem um agente terceirizado em nome do Detro, que lacra o carro das pessoas e retém a chave do carro das pessoas. Vamos ser objetivos. Eu quero saber, de forma oficial, o Detro tem conhecimento que a chave do carro das pessoas é retida na operação? o senhor permite... O senhor já acabou de falar, sim. O senhor permite que eu responda Pois não, oficialmente pois não. através de ofício? Não, eu estou perguntando agora. É porque eu sou O senhor assessor pode da ficar diretoria entalado. técnico O senhor operacional, pode- não então. sou gestor nem fiscal do Ué, contrato. a diretoria técnica operacional, a gente está falando de operação. Não, se o mas senhor a gente não tá se o falando senhor não do souber essa contrato. resposta, Não, a gente se não o tá senhor não falando do souber essa contrato resposta, O senhor vigente disse que não da sabe a PL. resposta, mas o senhor disse que eu estou as chaves pedindo- são retidas para manobrar os carros dentro do pátio, então você já respondeu. Eu disse que eu acredito que as chaves são Ah, retidas não. para manobrar os Deputado, veículos dentro do pátio. Partindo do princípio que é verdade, as chaves são entregues no momento Ok. da apreensão. são entregues Eu posso não. responder? As pessoas Só um minutinho, por favor. determina Por que gentileza. pegue. Determina. Por gentileza, eu posso dizer que esse procedimento de pedido, entrega, retenção, seja lá o termo que for utilizado, de chave, não está previsto no termo de referência, não está previsto no contrato. Se isso acontece, é o arrepio do contrato. Nós não temos conhecimento. Nunca houve A nenhuma senhora queixa. acabou de falar que tem conhecimento. Nunca houve nenhuma queixa, o senhor está dizendo. A senhora está sob juramento. Eu estou tendo conhecimento está sob agora, na compromisso. qualidade de convidada, mas isso para mim é indiferente. A senhora é testemunha aqui, tem a obrigação de falar a verdade. Eu não estou mentindo. Eu só estou Eu não alertando. estou Eu mentindo. só estou alertando. Não, eu sei. Eu só estou alertando. Foi ato número 1. É, eu só estou alertando mais uma vez. Foi tá? ato número 1. O que eu posso dizer é o seguinte, não há previsão contratual, não há previsão no termo de referência, não há essa recomendação e não há queixa. Não há queixa de cidadão. Ah, não? A ouvidoria do Detro, não há nenhuma queixa nesse A ouvidoria do sentido. Detro deve ser surda. Não, a Porque ouvidoria ninguém do Detro fala é com a bem ouvidoria do atuante, Detro. inclusive. É muito, eu tô vendo como é Então, o atuante. que eu posso dizer é o seguinte, se há entrega, é no momento de apreensão. Eu perguntei ao Rafael se é procedimento de fiscalização Ele dela. acabou de falar que é para manobrar os carros do pátio, então é um procedimento do Detro. Deputado, eu estou partindo das falas do senhor que está aqui falando a verdade. senhor não tinha conhecimento então, disso, né? O que eu estou falando O pro senhor não tinha conhecimento disso? Desculpa, deputado, mas eu posso responder? O senhor tinha conhecimento disso ou não? Eu posso... Vou responder O senhor acabou de falar. Eu estou aqui falando diante das falas dos senhores. Exatamente. Aí eu estou retrucando. O senhor então não tinha conhecimento? Embasado na fala do senhor que fala que garante que a chave é retida, eu tô falando, eu acredito Então, que a chave antes da seja minha retida fala- para manobrar o veículo Senhor dentro do Rafael, pátio. então Apenas antes da então minha fala o somente senhor não isso. tinha conhecimento disso? Como a vice-presidente acabou de falar, isso não está consignado em contrato, deputado. Muito bom. O muito senhor bom saber tinha disso. conhecimento que na prática acontece isso? Também não está consignado em contrato que um terceirizado lacre em nome do Detro. Está? Então o contrato é errado. Porque ninguém pode delegar, a senhora não pode delegar poder de polícia para ninguém. Nós estamos falando de um contrato que tem 5 anos e esse tópico do contrato jamais foi impugnado. Jamais foi objeto de questionamento sequer do Tribunal de Contas do Estado. Ótimo, que agora a gente, quem estava ganhando, agora vai começar a perder. Porque a gente vai fazer a regulamentação aqui nessa casa e vai ser em tempo recorde, porque o governador já determinou que essa semana seja entregue o Estatuto das Blitz e quem estava ganhando dessa maneira irregular vai começar a perder com força. Pronto. Agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora disse qual o prazo, por favor, como é que funciona o leilão? Com prazos, por favor. Após 60 dias que o veículo está cautelado, a PL manda um pedido de autorização para a realização de leilão. Nesse pedido de autorização, ela relaciona os veículos que estariam aptos a leilão, acompanhados das respectivas GRVs. E aí começa o procedimento de conferência, para saber se esse veículo ele tem restrição policial, se ele tem restrição judicial, se há mandado de busca e apreensão, enfim, para saber se esse veículo de fato pode ir a leilão, para saber se o ex-proprietário foi notificado
quanto à existência do veículo no pátio, enfim, é todo um procedimento de conferência documental. Após a conferência, é dado ok para a realização do leilão. Quem faz a conferência? É um setor do DETRO, existe uma coordenadoria, que é a COGEL, que é a Coordenadoria de Gestão de Leilões. E na COGEL existe não é um subsetor, mas uma equipe de conferência que a gente chama como pré-leilão, equipe de documentação. A COGEL atua mesmo nos veículos, por exemplo, da lei seca. É a COGEL que atua. Dos veículos que estão acautelados nos pátios. Então, sim. Os senhores se esquivam de qualquer conversa aqui, dizendo que as operações não são do DETRO. Quando, na verdade, o reboque é do DETRO. O reboque é do DETRO. Na hora de fazer o leilão, é o próprio DETRO que faz ali todas as tratativas. Então é muito conveniente, né? Não, o DETRO confere. É muito conveniente, não, né? o DETRO não faz. O que faz interessa para o DETRO é o tratativa. DETRO. O que não interessa para o DETRO empurra Mas, deputado, para os outros. é necessário dar destinação a esses veículos. Sim, então... Se os veículos não foram reclamados, não foram procurados, é necessário dar objetiva. destinação. E a lei, tanto o CTB quanto a lei 6657, determina que após 60 dias, esses veículos têm que ser leiloados. Então alguém tem que leiloar e não há outro órgão que não seja o DETRO. Eu estou afirmando à senhora que há casos e relatos a essa comissão que em 60 dias, falo até em menos de 60 dias, mas eu vou ser cordial aqui. Em 60 dias tem veículo que foi embora, que foi leiloado. Nós temos conhecimento disso. No passado, quando a gestão dos pátios estava a cargo da empresa Rebocar, e esse foi um dos muitos motivos para a rescisão do contrato, era isso. Os leilões eram realizados a total arrepio da lei, inclusive há casos de autoridades públicas que perderam seus veículos no pátio porque simplesmente sumiu. Sim. Então é fato. O que o senhor está dizendo é fato. Em 2023, há veículos que em 60 dias vão a leilão. Eu gostaria de saber quais são esses veículos para aferir. Mais uma vez que eu vou perguntar à senhora. Qual é o prazo em que o veículo é leiloado? 60 dias de acautelamento. Após isso, isso é muito variável. Porque Aí pode ser com 61, 62, 65, 70? Não, porque só o prazo do edital são 30 dias. Então não há nenhuma hipótese de leiloar com 60. A senhora está me afirmando, então vamos lá. Eu quero uma afirmação da senhora. Quando há restrição judicial, nós dependemos da autorização judicial para levantar aquele gravame. E isso às vezes demora 6 meses, 10 meses, 2 anos. Eu estou afirmando. Então, varia muito essa questão do prazo. Não há um prazo rígido, porque isso pode variar de acordo com a realidade de cada um dos veículos. A senhora está me afirmando que estão aptos ao que leilão. hoje, em 2023, não há leilão em 60 dias. Eu estou afirmando que esse não é o procedimento. Se há, eu particularmente gostaria de saber. Eu gostaria de saber para procurar entender e punir. E há muitos casos, quando há irregularidade no leilão, a penalidade é o desfazimento do negócio. Todo e qualquer cidadão que teve o bem leiloado e com alguma irregularidade, a determinação do DETRO é que seja desfeito o negócio jurídico. Eu já fui alvo dessa máfia. O valor das pessoas. Eu já fui alvo dessa máfia. Quando? Eu já fui alvo dessa máfia. Acredito E aí, ano uma passado. pessoa disse assim pra mim: Alan, eu vou te dar uma notícia. O seu carro já está emplacado em Minas Gerais. Quando eu liguei pro meu advogado, ele falou assim: impossível, se isso acontecer, eu vou prender todo mundo. Você não vai prender ninguém, porque ali é uma máfia. Eu sequer fui notificado. O meu carro já estava emplacado em Minas Gerais. Só uma afirmação da senhora. Isso aqui é muito grave. A senhora então diz que não há veículo no Rio de Janeiro hoje leiloado em 60 dias. Eu disse que não tenho conhecimento. E se chegar ao conhecimento da atual administração do DETRO, a orientação do departamento jurídico é o desfazimento do negócio, com devolução integral do valor. Foi isso que eu disse. A senhora faz menção à 6657, lei estadual, e ao CTB. Ambos determinam um prazo de no mínimo 90 dias. Também tem a resolução contrã. Esses 60 dias é a senhora que está inventando, da sua cabeça. São 90 dias. É só conferir, excelência. Só conferir. A senhora está dizendo que eu não sei ler a legislação estadual, a 6657? São 90 dias, senhora. Orienta ela aí, doutor. São 90 dias. A senhora não conhece a legislação? Não, o advogado, assessor jurídico do DETRO, gostaria de falar. Deputado, só a título de esclarecimento... Só pedir para o senhor se identificar, por favor. Sou chefe da assessoria jurídica do DETRO, Alessandro Severiano da Costa.
É só um esclarecimento é que no CTB há um prazo, se fala a memória, de 60 dias. E na CONTRAN, 90 dias. Isso foi objeto de consulta à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Ela nos orientou. O senhor está ignorando a 6657, que é uma lei estadual. 6657 de 2013. Que fala em 90 dias. Ela fala em 90 dias. Então, a orientação que nós recebemos da Procuradoria para esclarecer essa situação era que, para carros que são rebocados ou que ficam parqueados, derivados de alguma irregularidade de trânsito, aí sim, aplica-se o prazo do CTB. No caso de descumprimento das normas de transporte, aí sim, o prazo de 90 dias. Doutor, isso é de uma estupidez sem precedentes. Sim, tem uma lei estadual que vocês não respeitam. Sim, mas há um duplo prazo que há dúvida jurídica. Há uma lei estadual, 6657, feita por essa casa, que determina um prazo de 90 dias que o DETRO não respeita. Sim, esse prazo é a regulamentação do CTB. Doutor, então, para os carros que são derivados doutor, de irregularidades do Código de Trânsito... Doutor, sim, mas a lei estadual não tem essa distinção. Excelência. A gente está no estado do Rio de Janeiro. Há um imbróglio jurídico que foi dirimido pela Procuradoria e nós fazemos parte do sistema jurídico Doutor, do Estado. Quem dirime imbróglio jurídico não é a Procuradoria. Eu não conheço Procuradoria como porcaria nenhuma. Quem dirime respeitamos problemas jurídicos é o Judiciário, não é a Procuradoria. Não, mas nós nos reportamos à Procuradoria. Sabe o que eu faço com o parecer da Procuradoria? Rasgo e picoto em 1000 pedaços. Sem problema. Aí é uma decisão do senhor. Exatamente essa decisão que a gente faz. Mas não é assim como pensamos. Nem assim podemos pensar, fazemos parte do sistema. A gente pode pensar dessa forma. Sem problema. Eu estou lhe dizendo que uma lei feita por essa casa determina um prazo de 90 dias de forma clara e objetiva. E que o DETRO não está respeitando, confessado pela vice-presidente. E o senhor me diz que está amparado num parecer para desrespeitar a lei estadual. Há uma orientação jurídica da Procuradoria, a qual nós temos subserviência. Não vai chegar em lugar nenhum, cara. Não vai chegar em lugar nenhum. Tem uma lei dessa casa. Eu quero saber se a orientação da Procuradoria vai fazer com que vocês respeitem ou não o Estatuto da Blitz que a gente vai fazer. Porque a gente vai fazer a lei, a Procuradoria, sei lá de onde, vai num parecerzinho lá falar que não é para cumprir aí. Presidente, é notório a celeridade nos leilões para a APL e quem estiver à frente desse contrato lucrar, pô. É notório isso. Né? Eu queria fazer uma pergunta à presidente. O DETRO tem contrato com a empresa Focus? Não. Você tem conhecimento que a Focus presta serviço para a PL? Não tenho conhecimento. Você tem conhecimento que o funcionário da PL foi o funcionário dito usando a roupa da APL, mas é contratado por MEI pela Focus? Você tem conhecimento disso? Esse mesmo funcionário que a senhora está delegando poder de polícia para lacrar o carro dos outros. Contratado pela empresa Focus, prestando serviço com a roupa da PL, contratado por MEI pela PL. Nós encontramos isso, tem foto, tem registro. A senhora tem conhecimento disso? Não, eu desconheço, excelência. A senhora disse que faz a fiscalização do contrato e também das relações de trabalho. A senhora tem conhecimento que há contratação por MEI e não por funcionários contratados a serviço da APL? Eu não tenho conhecimento. A senhora tem conhecimento e essa de quê? informação ela é bem relevante, porque se é fato, é Aqui, hipótese, inclusive, de acionar o Ministério Público do O Trabalho. representante da Focus Focus. fala em quantos reboques da PL? Não entendi a pergunta. O contrato do DETRO com a PL reza em quantos reboques? Quantos caminhões de reboques? Não especifica. Especifica sim. Então, Deixa eu você, conferir como diretor aqui. que teve na audiência passada, está mentindo. Não, Porque ele eu falou não em 15 estou reboques. mentindo. Ele falou em 15 reboques. Só um minutinho, por gentileza. Dito Deixa pelo eu diretor da conferir a senhora. documentação. Quando a senhora estipula o valor de não sei quantos milhões aí do contrato, é com base em quê? Já que não tem nenhum pagamento do DETRO para a PL. Nós temos gravação e está em ata que o diretor técnico relatou que o contrato... Aqui nessa casa. Nessa casa são para 15 reboques. Foi quando ele soltou da renda variável. A renda variável deles é arrecadar, roubando a população, pô. É isso que está acontecendo. Porque a empresa Focus, você sabia que a empresa Focus fornece reboque porque a PL não tem quantitativo de reboque para usurpar a população? O contrato com a empresa prestadora de serviços de remoção não estabelece quantitativo de reboques. Então o diretor que estava aqui na semana retrasada mentiu pra gente. A senhora está afirmando isso? É possível que ele tenha se equivocado. Ele se equivocou com o valor do contrato, se equivocou... Não, excelência, o valor estava certo. O contrato número 4 tá. é 4 Ele milhões de omitiu- reais. Ele emitiu os outros. O contrato número 4, o valor desse contrato é 4 milhões A de senhora reais. teve oportunidade de assistir a audiência?
confesso que eu não assisti. São quantos Então a contratos? senhora não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está falando. Não, eu sei que eu estou Não, não dizendo sabe, porque houve porque- essa polêmica Senhora, nós internamente e ficou muito claro. Senhora. O contrato que é o valor estimado de 4 milhões é Senhora. o contrato relativo ao lote 4. Senhora, a pergunta foi clara e objetiva para ele. Senhor, o Detro tem contrato com que empresa para prestar serviço de reboque? Aí ele disse, APL. Qual o valor desse contrato? Ele disse que não sabia. Aí eu falei, senhor, um diretor de um órgão tem que saber, ainda que não saiba, já é um absurdo não saber o valor exato. Ainda que não saiba o valor exato, o senhor precisa nos trazer uma ordem de grandeza. Aí ele falou 4 milhões de reais. Aí a gente foi no portal de transparência do governo do estado e achamos mais de 40 milhões de reais. Ele se equivocou só em 10 vezes o tamanho do contrato. Aí nós perguntamos, quantos reboques a empresa APL precisa prover o Detro? Aí ele disse 15 reboques. Ele também se equivocou. A senhora conhece o senhor Arthur Viana? Não conheço. Ele está presente, não está? É o representante da Foco. Ele, é para os funcionários dele que a senhora está delegando o poder de polícia. Que ele presta serviço para a PL. A senhora sabia disso? Poder de fiscalizar? Não. Poder de lacrar é poder de polícia. Poder de reter a chave é poder de polícia. Quem decide pela apreensão, aplicação da medida administrativa, é o agente que estiver na operação. Senhora, quando Agente de eu entendo- Nós segurança ou encontramos, fiscalização. senhora, olha só. Quem aplica a medida é o agente Vou que falar tem o poder novamente. de polícia Nós pra encontramos isso. operações sem o agente do Não, Detro. ela não E compreendeu funcionários isso. terceirizaram, Entendi, eu quarteirizaram. só não vou falar aquilo que vocês querem que Deputado eu fale. Pombel, Fala o quê? deputado não Pombel. há ilegalidade no Vocês Deputado estão Pombel. omitindo informações, é diferente. Deputado Estou Pombel, omitindo Está omitindo me informações. permite uma parte, deputado Pombel. A gente não está falando da autuação da operação. O que já é um erro, isso aí já está claro pra gente. O Detro não tem nada que está fazendo na operação do Detran. Não me importa se tem convênio ou não, porque isso gera lesão ao erário. E os senhores vão ser responsabilizados por isso muito em breve. Agora, quando eu falo que para tomar o meu bem, para tomar posse do meu bem naquele momento, botar o meu bem em cima de uma prancha de um reboque, a partir desse momento, alguém se responsabiliza pela integridade desse bem. Só quem pode lacrar é a autoridade estabelecida por lei. Só quem pode lacrar é quem detém o poder de polícia. Quem pode colocar um lacre, quem pode tomar a posse, ainda que temporária, é a autoridade. Não é o motorista do reboque. Acho que a senhora O não papel conseguiu do compreender motorista do isso. reboque é apenas transportar. Só dirigir o carro. Só mais nada. transportar. A partir daquele momento, Quem tem o veículo está sob a autoridade guarda. de lacrar é uma autoridade pública. É disso que o deputado Pombel está se referindo. O lacre A é para partir do proteção do momento. patrimônio. Né? Mas Fique proteção claro. do patrimônio de quem se não foi a autoridade pública que colocou. Foi Acho que a senhora. autoridade pública que apreendeu. Acho que. Não foi. Eu estou lhe afirmando que foi o motorista. A senhora vai continuar teimando nisso. Mas a senhora vai continuar teimando nisso. A senhora está entrando. A senhora está dizendo que não acontece. A senhora então. A senhora fale no microfone, por favor, que está sendo filmado. Mas isso é o foco da Não é CPI. teimosia, Mas esse é uma o foco questão da CPI. interpretativa. Não é interpretativa, eu estou lhe afirmando. Quem coloca no lacre é o motorista Quem- do caminhão. é. A senhora está contestando essa informação? Quem coloca o lacre é o reboquista, que é a pessoa, que é a empresa que detém a guarda temporária do veículo para fins de transporte, até chegar ao pátio. A partir daquele momento estará sob a guarda. Mas quem Da lacra empresa não é o incumbida. reboquista. A senhora está do lado de um advogado Por especialista em direito favor, administrativo. quando o senhor diz que quem Doutor, lacra não é o reboquista, pelo amor de Deus. que o agente de trânsito, ou de transporte, ou de segurança, tem que lacrar o veículo que ele apreende, eu sinceramente desconheço, doutor Alessandro, por favor, me oriente, aonde está previsto isso? Porque em sendo agente Pelo público, amor de Deus, doutora. salvo o melhor juízo, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Se a E senhora- se há, eu desconheço, se há Se a lei senhora- que se- determina Olha só a que gravidade. esse lacre A gente está ouvindo tenha do que ser Detro feito nessa tarde que está correta. pelo agente apreensor. A gente está ouvindo do Detro que quem tem que lacrar o carro dos outros é realmente o motorista da carreta. A gente ouviu isso do Detro agora. Ele não é nem funcionário público. O senhor... Eu não falei isso. Não, o que a é senhora o falou? senhor Falou, que está dizendo. A senhora acabou É o de senhor falar que está dizendo. que é o reboquista. A senhora Tá acabou de gravado, falar senhora. isso.
É o senhor que está dizendo A que eu falei senhora isso. acabou. Não, Então, por a senhora, gentileza, então não eu ponha vou dar- palavras na minha então- boca. então- Eu estou aqui com então todo a senhora- respeito, com então a toda a senhora- serenidade. Quem coloca o lacre é o reboquista, que é a pessoa, que é a empresa que detém a guarda temporária do veículo para fins de transporte. Não estou me negando a responder nada. Agora, sejamos fiéis ao que é Então a dito. senhora pode falar então Eu de não novo. disse isso, Vou eu não, pedir que a não senhora falei repita. em delegação de poderes. O que eu disse é que a partir do momento em que o agente público aplica a medida administrativa de apreensão e remoção do veículo, esse veículo precisa ser removido, todos concordam. Ele precisa ser removido no reboque, todos concordam. Então Ele vai aberto, ele vai lacrado, porque é que é o agente do Detro Então, que senhora, tem que lacrar. Senhora, então vamos fazer um exercício aqui. Finge. Passamos um exercício mental aqui. Finge que estamos numa blitz agora. Uma autoridade pública, geralmente é um servidor do Detran ou um policial militar, ele faz sinal para que o cidadão pare o carro. Aí ele vai lá no carro. Estou dizendo que é assim que acontece, né? Se a senhora discordar, por favor, faça um comentário. Aí, senhor, boa tarde, pode me dar o seu documento? Aí a pessoa dá o documento. Ou não dá documento nenhum. Ou o carro está com pneu careca, ou que o agente julga que está com pneu careca. Enfim, aconteceu uma situação que o agente, naquele momento, falou assim, olha, o seu carro vai ser apreendido. E aí o cidadão, tá bom, meu carro vai ser apreendido. A partir daí eu vou lhe dizer o que acontece. Para um reboque na frente do carro dele, desce a prancha, desce o motorista do reboque, vai até o carro, bota o carro em cima da prancha, o carro sobe na prancha, aí o motorista da APL ou da Foco ou qualquer outra empresa vai lá, tira do bolso um bolo de talão de lacre escrito Detro e sai colocando nas partes que são que abrem no carro, exceto na porta de motorista. A senhora está dizendo que esse procedimento é correto, que é o motorista que tem que lacrar. Excelência, eu posso responder com uma sugestão? Nós estamos no Se a meio senhora de um debate que é muito importante, que é a questão da regulamentação das blitzes. Talvez, porque eu, pelo menos, desconheço norma a esse respeito, talvez seja muito importante fazer constar isso no Estatuto da Blitz. É óbvio que o vai constar, agente senhora. que aplicar É a óbvio que vai penalidade constar. de apreensão, a ele é incumbido o lacre. E É óbvio esse que vai trabalho não pode ser delegado a outrem. É óbvio que vai constar. Excelente, Só que não excelente. precisa da gente fazer isso agora para constar. A senhora deveria saber que para qualquer medida de constrição a alguém, ela tem que ser realizada por um agente público. Isso é uma medida de constrição à propriedade. Não é o motorista do reboque, da APL ou da sua terceirizada ou quarteirizada que tem a capacidade jurídica de lacrar o carro de ninguém. A senhora tem dúvida disso? Não, eu não tenho Ou a senhora dúvida. desconhecia? Talvez o ato de lacrar seja tão somente para proteger o patrimônio. Meu Deus Não, do céu. porque assim, quem tirou a posse Senhora, do bem, do proprietário ou do condutor, não foi o reboquista. Senhora, Foi o ato de agente lacrar público que tem é poder para óbvio isso. que deveria ser... E aí, para transportar, vai lacrado. Senhora, vai lacrado. senhora. A dúvida é, quem lacra? Não, a gente não tem dúvida nenhuma. Quem está com dúvida disso é o Detro. Não tem dúvida, Vou não. falar de novo para a senhora. O lacre é realizado para preservar a integridade do veículo das pessoas. Quando eu tenho meu carro rebocado, eu não quero que vagabundo nenhum fique andando com o meu carro, entrando no meu carro, fuxicando o que tem dentro do meu carro. Eu não quero que ninguém vá lá no pátio e roube o que tem dentro do meu carro. Então, para garantir que o seu carro não vai ser depredado, roubado, furtado, seja lá o que a senhora queira chamar, é colocado um lacre para preservar a integridade do carro. É óbvio que é por uma questão de segurança. Agora, estou lhe afirmando, na operação que é de responsabilidade exclusiva do Detro, de mais ninguém, primeiro, não há lacre na porta do motorista. Estou lhe afirmando, e a senhora disse desconhecer. Estou lhe afirmando. Segundo, quem lacra não é uma autoridade pública. Quem lacra é o motorista. É simplesmente isso. Aí eu estou perguntando à senhora pela 1000ª vez. A senhora considera correta essa medida? O motorista de uma empresa terceirizada ou quarteirizada, que sequer tem relação contratual com o Detro, lacrar o carro das pessoas? A senhora considera isso normal, correto, legal? É essa a afirmação.
E ela tem um O propósito. senhor vai ficar A de gente mal tem... comigo se eu falar que eu não estou aqui para dar minha opinião pessoal sobre nada? Senhor Porque assim, presidente, eu senhor presidente, considero tá bom. não, Senhor porque presidente, aí a senhora é não tem questão de condição. opinião. A senhora não tem condição de estar no lugar que a senhora está. Eu tenho, mas aí é questão de opinião. Se é minha opinião, aqui a gente está para debater o que a lei determina e o que a lei não determina. Qual o nome da senhora? E aí eu me atrevo a dizer que não há determinação rígida da lei que estabeleça quem é o agente que vai lacrar o veículo. Senhor presidente, doutor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, medidas de constrição têm que ser realizadas por agente público. Qual o nome da senhora? Não estou lendo daqui. Senhora Eneida, eu não estou discutindo com a senhora Eneida ou dialogando com a senhora Eneida, pessoa física. Eu tenho clareza disso. Eu estou falando com o Eu Detro. tenho clareza disso. Quem é a maior autoridade do Detro presente hoje nessa sessão? É a senhora? Eu estou falando com o Detro. Ô, presidente. Não, eu quero uma resposta do Detro, deputado Val. Eu quero uma resposta do Não, Detro. então a resposta Eu não quero a do sua Detro é opinião. não. O Detro do considera Detro é não. correta esse procedimento de um terceirizado lacrar o carro dos outros? Eu posso dizer que esse procedimento não vai de encontro a nenhuma lei. Então a senhora considera correta? Isso é o senhor que está dizendo. O senhor Não, quer a que eu senhora fale, que o tá senhor dizendo, quer meu que eu Deus, fale. pelo O senhor quer que eu fale amor que de Deus, considere presidente, sim pelo ou amor não? de Deus. Eu vou dizer que isso não Escânio. contraria a lei Já viu o nenhuma. escânio? Claro que Escânio. contraria, senhora. Tenente, bota aí escânio. Claro que Gentileza, contraria. então. A senhora já estudou o que é Fica poder de maluco. polícia do direito administrativo, senhora? Não, nunca estudei. o que Então é a senhora não poder tem de polícia condição. do direito Então a senhora ao não tem condição de ser vice-presidente do Detro. Simples. Essa CPI vai pedir a sua exoneração hoje. A senhora está rindo debochadamente da gente? A senhora acabou de rir. A senhora não tem condição técnica de estar à frente de ser vice-presidente do Detro. Ok. É importante para nós entendermos aqui o que a gente não consegue entender em 3 horas de diálogo, entender qual a percepção do Detro em relação, por exemplo, a essa conduta nas operações. Porque não se trata tão somente de melhorar, de tomar medidas para melhorar o serviço. Se trata de apurar responsabilidade. Durante todo esse tempo em que ocorreu esses malfeitos, essas irregularidades, essas ilegalidades no nosso prisma, foi sob o manto, sob a égide de algum diretor do Detro, que vai ser responsabilizado e indiciado no momento oportuno por via do nosso relatório. Então o que a gente quer aqui não é só melhorar, porque isso a gente vai fazer independente do Detro. O Detro não se mostrou competente para prestar um bom serviço até hoje. Aliás, eu não sei nem porque que o Detro existe, não serve para nada. Porque quem faz a concessão é a Secretaria de Estado. Não existe Detro nos estados do Brasil afora, não. Quem faz a concessão das linhas, dos serviços, é a Secretaria de Estado. E quem faz o controle, a fiscalização, são as agências. Então essa é uma outra discussão. Agora, é uma outra discussão que a gente já tem a nossa opinião. A gente vai trabalhar aqui, inclusive, para extinguir o Detro. Esse é um ponto. Agora, eu vou ser objetivo. O Detro não se mostrou competente até hoje. E a gente não confia no Detro para melhorar o serviço. Quem vai melhorar o serviço somos nós, por força da lei. Deputado, Agora, a gente precisa entender qual dos senhores é o responsável por essa excrescência, que são empresas terceirizadas, quarteirizadas, usando o lacre do Detro. Alguém tem que pagar por isso, criminalmente. Eu quero saber qual dos 3 vai pagar por isso criminalmente, que vai ser indiciado no relatório. É só isso que eu quero saber. Quem foi conivente com isso? Simples. Eu não estou discutindo se é certo ou errado. Que é errado eu já sei que é. Não preciso da opinião de vocês, não. Apenas Ao representante da PL, quero saber quantas empresas são parceiras da PL hoje? Quantos terceirizados a PL tem hoje? Deputado, como eu falei, a rigor vamos permanecer em silêncio. E... Então, por favor, o senhor faça aqui, a gente precisa registrar quem são as pessoas da APL, para a gente poder postar, que se identifique. Quer que passe para elas? Ou passa a identidade, ou se identifica, fala quem é. Eu estou vendo 2 pessoas que não abriram a boca, eu não sei quem são. Estão qualificadas na procuração nesse procedimento. Não, mas eu quero que faça agora. Senhora Soraya Brasília Jorge. Ela é o quê? Proprietária da empresa. Qual a maneira de remuneração que a PL faz para esses Não, terceirizados? deixa eu qualificar o outro. Senhor Carlos Leandro Valadares de Almeida, gerente da empresa. Tá. Eu preciso ouvir de ambos se eles vão permanecer em silêncio. Claro. A senhora vai permanecer em silêncio para todas as perguntas? Sim, a princípio sim, sob orientação do meu advogado. Tá, ok. Para que a gente possa ajudá-los respondendo tudo como deve ser, a gente precisa ter acesso. Só isso.
A gente não precisa da ajuda da senhora para nada, não. Porque ninguém está pedindo ajuda de ninguém, não. Presidente, gostaria de fazer uma pergunta. Senhor Leandro, o senhor vai se manter em silêncio para todas as perguntas. Boa tarde para todos. Por tarde. orientação do meu advogado, permanecer em silêncio. Doutor, como Então é que a façamos as PL perguntas. faz a remuneração? Como é que a PL faz a remuneração às empresas que são parceiras da PL, as terceirizadas? Deixa o Val fazer a pergunta, que eu acabei interrompendo ele. Deputado Valdo César. Eu ia perguntar-lhe à vice-presidente se ela era estatutária ou comissionada. Eu sou comissionada. Obrigado. Rafael também? Sim, senhor. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque nós estamos aqui como convidados, como foi da primeira vez, e eu não vejo motivo para a PL ficar em silêncio. Então eu me sinto desconfortável de estar aqui respondendo os senhores, colaborando com essa comissão e a PL em É silêncio. o tipo de empresa que vocês... Vocês contrataram essa Contrataram. super empresa aí, ó. É isso aí. É o reflexo, o próprio reflexo de vocês. Vocês contrataram essa empresa. É o tipo de empresa. Eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro para a Peraí, presidente o deputado, e depois para... deputado Val encerrou, deputado Val? Encerrei, pode. Obrigado. Muito grave o que o Detro acabou de dizer agora, tá, Muito. deputado? Muito grave. É um direito constitucional não responder, mas peço que diga Presidente, que não vai salientando, responder. antes de começar as perguntas, já que fui interrompido, salientando que nós três estivemos no pátio de Vargem Grande e nós encontramos funcionários trabalhando como vigia, pasmem, população, que não tem vínculo empregatício nenhum. Parece uma milícia ali. Vigia, que não sabia dizer qual empresa era contratada. Ficaram apavorados. Ficaram apavorados, nem documentação eles têm. É isso que o Detro contrata. E aí, ó, se calam e botam a culpa toda no Detro. Mas sabe quem vocês estão arruinando? O nome do governador. O Detro hoje está arruinando o nome do governador. A empresa PL acabando com o governador. A popularidade do governador está lá embaixo por conta de vocês, por conta dessas arbitrariedades que vocês vêm fazendo. E aí vem pra cá e se cala. Quem cala consente. Se fosse homem mesmo, tu responderia. Olha lá, fica dando aquele sorrisinho cínico dele lá, o advogado, ó. Sorrisinho cínico. Calou. Orientou a calar. Mas são pessoas frouxas. Que têm medo de enfrentar a verdade. Frouxo. Frouxo. Vamos lá. O Vossa Excelência vai endereçar a pergunta para quem? Para a PL. Para a representante da PL. Passa o microfone para ela, por favor. Quantos pátios a PL tem? Olha, eu vou exercer meu direito de permanecer em silêncio, não porque eu tenha medo de responder as perguntas. Eu quero trazer transparência com documentação. Porque eu fui convocada. Senhora, a gente já aqui, entendeu eu não isso. estou- A senhora não quer responder, ok. Continue, deputado. Quantos carros em média entram e saem por mês dos pátios? Eu vou permanecer em silêncio, porque eu não Ok, tenho ok, esses só dados. isso. Vai permanecer em silêncio. Não precisa Vou esticar. trazer todos os dados para você. Tá bom, senhor. Só Quando permanecer tiver em silêncio. conhecimento- Só responda que vai permanecer A em senhora- silêncio. Só isso. Não precisa Ela fala em transparência e não justificar. está dando transparência. Qual dia da semana tem o maior número de carros entrando nos pátios? Vou permanecer em silêncio. Quantos carros são leiloados em média por mês? Vou permanecer em silêncio. Qual o valor arrecadado em média por mês com os leilões e quanto é repassado ao Estado e aos proprietários dos veículos? Vou permanecer em silêncio, até ter esses dados. Qual o valor arrecadado? Qual o valor arrecadado em média por mês com a diárias e taxas de reboques? Vou permanecer em silêncio. Quantas empresas terceirizadas e quais trabalham para a PL? Vou permanecer em silêncio. Quem autorizou a PL a usar os lacres do Detro para lacrar os veículos rebocados nas operações? Vou permanecer em silêncio. A APL utiliza apenas reboques próprios nas operações ou subcontrata reboques de terceiros? Vou permanecer em silêncio. Se sim, quantos são os reboques sublocados e quem são os proprietários? Vou permanecer em silêncio. Sob qual regime de contratação estão os funcionários da PL? Vou permanecer em silêncio. Após a cassação da licença do bombeiro, o pátio de Vargem Grande, a APL continuou operando naquele pátio? Vou permanecer em silêncio. A APL recebe ou repassa algum valor a alguém que não está previsto em contrato? A APL paga propina a alguém? Vou permanecer em silêncio. Quem é o maior comprador de carros do leilão da PL? Vou permanecer em silêncio. Presidente, é difícil. Já é difícil ser político no Brasil. Está difícil ser político no Rio de Janeiro.
Triste o que está acontecendo aqui hoje. Triste. A população que a todo momento é atormentada por essa empresa, manda para cá representantes que se calam com medo da verdade. Porque o intuito da CPI nada mais é do que esclarecer o que essa facção criminosa vem fazendo no Rio de Janeiro. E te digo mais, recebemos ameaças. Nós três recebemos ameaça de morte por estar botando o dedo nessa ferida. E aí eu pergunto a vocês têm relação com milícia, PL? Vai responder também não? Quero perguntar a ela, a senhora tem relação com alguma milícia? Por favor, fala no microfone. A senhora tem relação com Com milícia? certeza não. Me Senhor permite presidente. uma parte, deputado Claro. Colbert. Eu vou usar a fala indignada do senhor, do senhor do Neto, o senhor Rafael Salgado, que se indignou aqui de ter vindo como convidado e aqui fazendo justiça. O senhor foi homem, respondeu todas as perguntas e se indignou com o silêncio da APL. Então eu acho que no mínimo, o Neto devia ser digno. No mínimo, é o mínimo que a gente pede, dignidade, para que vocês reportem isso ao presidente e peça a suspensão do contrato. Nesse momento. É o mínimo de dignidade. É o mínimo. Suspendeu A gente quer saber que não se faça sacanagem com as pessoas. Quando você passa domingo na Avenida Brasil, doutor, eu tenho certeza que o senhor, como uma pessoa correta, eu acho que o senhor não vai achar normal ter 20 rebotes enfileirados na Avenida Brasil no dia de domingo para uma operação que deveria ser educativa, pedagógica e que tem claramente um objetivo arrecadatório. Eu acho que a gente precisa esclarecer, em primeiro lugar, as posições processuais. A determinação para que as pessoas aqui presentes, os dois que eu represento, permanecessem em silêncio, não decorre da violação de qualquer direito deles, decorre da violação de uma prerrogativa minha. Vossas Excelências a todo momento citam informações, dados, mostram papéis, dando, ou pelo menos trazendo a impressão de que existe base documental, existem elementos concretos, né? E que são de conhecimento exclusivamente. Estão todos nos vídeos Senhor que nós presidente. fizemos. Estão todos nos Pela vídeos que ordem, nós fizemos. doutor, isso já está superado. Não tem A gente documento. já falou, Estão acho que o todos senhor não nos vídeos. compreendeu, doutor. o Numa que boa, ocorre? como advogado, doutor. O que Como ocorre, advogado, doutor. Sim. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Que convocou meus A clientes, não CPI. convidou. O senhor sabe qual é a distinção? Sim, exatamente. Qual é a distinção? Tem que Então por que o senhor está se declarar pegando nesse pro doutor. assunto? Não, eu estou me O senhor não pegando sabe a nesse assunto distinção. porque, Sabe a qual é a princípio, se o distinção doutor do traz a convite e da convocação? Se o doutor traz como convocação, meus clientes eles têm a obrigação de Doutor. falar a verdade como testemunha de algo que eles desconhecem. Doutor, desconhece o contrato? Não, o contrato eles conhecem. A execução do Ele contrato desconhece a eles execução conhecem. do contrato. As irregularidades que os senhores trazem, e aí, Doutor. novamente, os senhores Doutor, parecem novamente ter digo eu. elementos concretos para poder subsidiar Novamente as digo alegações eu. que trazem. Novamente digo eu. Isso aqui é uma CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito. Tal qual o inquérito policial. Essa é a primeira sessão que envolve o tema transporte. Essa sessão só está acontecendo fruto das denúncias que recebemos e da fiscalização que fizemos em loco, inclusive num pátio da APE. Lá, nós verificamos diversas irregularidades, inclusive uma fraude à autodeclaração junto ao Corpo de Bombeiros, que é gravíssimo. Foi constatado lá. Esse pátio é público. Qualquer cidadão do Rio de Janeiro pode adentrar. Qualquer cidadão pode fiscalizar qualquer órgão público. Que dirá um deputado que tem a obrigação legal de fazê-lo. A partir da constatação dessas irregularidades, que eu não lhe devo satisfação sobre elas, nós decidimos fazer uma audiência no âmbito dessa CPI, em conjunto com outras comissões interessadas pelo tema, para tentar entender, desvendar como acontece essas operações, como acontece essa operação irregular em diversos aspectos, por exemplo, com a presença da empresa Fox. Por exemplo, com a presença de motoristas pagos por MEI. São essas irregularidades, entre tantas outras, as condições dos veículos no pátio e por aí vai. A partir do momento
que nós decidimos realizar essa audiência no âmbito da CPI, restam dois caminhos. Ou convidar os indivíduos a estarem presentes, que aí é um convite cordial, você está convidado a ir lá falar. A partir do momento que possa existir alguma hostilidade, algum prenúncio de ausência, nós partimos para outra modalidade que quem define é a direção dos trabalhos. Os dois são lícitos, estão embasados no nosso regimento, que é a convocação. A ausência injustificada, a convocação dá ensejo, inclusive, à condução coercitiva. Então, foi justamente nesse aspecto que, exclusivamente no que diz respeito à empresa APL, nós fizemos a convocação para que não houvesse qualquer falta hoje. Porque nós entendemos que uma falta, uma ausência hoje da APL implicaria em mais dias de operação na rua, em mais dias sem nós entendermos como se dá a dinâmica das operações. É por isso. E repito ao senhor, tal qual o inquérito policial, essa CPI colhe provas. Então o senhor teve acesso hoje, formalmente, ao motivo pelo qual a APL está aqui. Acho que ficou claro para o senhor. E é direito constitucional do senhor orientar os seus clientes de permanecerem calados, e ninguém está contestando o seu direito constitucional. Ninguém contestou o silêncio. Eu fiz um esclarecimento à fala do deputado. Tá ok. Então, pois não, deputado Poubel. Só que eu queria fazer uma deliberação. Salientando nas nossas fiscalizações, e eu volto ao pátio do Vargem Grande, após constatarmos diversas irregularidades junto ao bombeiro, nós ficamos 5 horas esperando o responsável, o preposto responsável do pátio, comparecer, deputado Val, para poder estar com o bombeiro, estar com as notificações. 5 horas esperando. E aí, eu remeto, eu falei no início, o pessoal do Beto, a forma desrespeitosa que tratam todos, que tratam a população. Você imagina, ficar 5 horas esperando, com o bombeiro, chegar o responsável do pátio. São 5 horas. Num sábado, 5 horas. Total falta de respeito para essa comissão, para com o parlamento, para com os deputados, para com o bombeiro. E aí eu pergunto, imagine o que fazem com um cidadão comum. A senhora conhece aquela senhora que me chamou de mentiroso? Nunca vi. Não? Não conheço ninguém nessa sala. Ela não é funcionária do Detran, não? Não. A senhora se identificasse, por favor. Microfone para ela, por favor. Eu me chamo Raquel Diniz Rodrigues, sou servidora do Detran no primeiro concurso desde 2010. E o ilustre deputado falou que eu sou agente da Autoridade de Trânsito, uma das pessoas que remove, com vários colegas aqui também. E o ilustre deputado falou que a gente remove sem critérios. E eu falei que ele estava mentindo. Porque não está mentindo não, senhora. É sem critério, sim. Porque vocês não utilizam, por exemplo, o paquímetro para dizer se o carro está com... Mas não precisa, o Conselho Nacional de Trânsito já falou que não precisa, doutor. Tá? Mas para os ônibus não teve... São dois pesos, duas medidas. Para os ônibus precisam. Os ônibus não tiveram critério, pelo contrário, protegeram muito. Vocês têm que saber o que é competência do Detran, o que é competência do Detro, o que diz o artigo 271, parágrafo 9b. Então, assim, eu elogio sim a comissão. Mas eu fiz questão de fazer essa pergunta tanto do Detran quanto do Detro. Porque não é que eu não concorde com a comissão, pelo contrário. E eu estou, assim, muito feliz de vocês estarem fazendo um regulamento. Mas, por favor, faça com base no Código de Trânsito. Então, quando ele falou que a gente remove sem critérios, por exemplo, eu vou remover um carro com licenciamento vencido, tá? Eu vou remover porque o Código de Trânsito está mandando remover. Porque o licenciamento está vencido. Artigo 230. Senhora, eu insisto na tese de que é sem critério sim. Porque há inúmeros, milhares de relatos, por exemplo, no que diz respeito ao pneu, em que não há um paquímetro. E há ali... Eu não estou entrando na discussão se precisa ou não. São dois pesos, duas medidas. Mas o que eu digo é que há uma interpretação sim, por muitos agentes do Detran, que dizem, olhando, não, tem que rebocar. E isso não é discricionário. Não é discricionário.
O manual E a partir brasileiro- do momento que não tem paquímetro, tem que ter um laudo, um vistoriador, que muitas vezes não é vistoriador. precisa. A senhora é vistoriadora? Não sou. A senhora é Eu vistoriadora? tenho curso A de senhora é licenciatura. vistoriadora? A senhora é vistoriadora? A senhora não Eu tem tenho a senhora não Gente, tem é função. a senhora não tem competência de dizer se o pneu é careca Sim, ou não. A senhora não porque tem eu sou competência. agente da A autoridade de senhora não trânsito. tem competência. A senhora Dentro tem do nosso competência para curso, autuar. A gente aprende. A senhora não sabe o que a senhora está falando. Eu acho. Aliás, foi extremamente deselegante com o deputado. Não, E é é essa porque ele forma falou que que nós muitos não temos agentes, critério. muitos Temos agentes sim. do Detran se comportam na rua. Presidente. Se a senhora teve a não. petulância de ser deselegante com o deputado na nossa casa, dentro de uma Não. CPI, imagina o que faz com o pobre coitado do cidadão. Não, não. Ainda vem os servidores pagar de tenho o que santinho ele aqui falou, embaixo. chamou de Vocês estão empatia. denegrindo, vocês estão Agora, por denegrindo exemplo, os servidores do Detran. Nosso posso respeito aos terminar de servidores do falar? Detran, Olha nosso só. respeito aos servidores da segurança pública. E- Agora, a obrigada. atitude arrogante de muitos servidores, Não. como a senhora teve agora, é o que faz com que a população Eu na só rua quero sofra. dizer que a gente tem Façam critério, uma análise sim. de reputação dos servidores do Detran, como são adorados pela população do Rio de Janeiro. Sim, mas Faça. eu só faço cumprir a Faça lei esse teste. por ordem Faça esse teste. superior. A senhora não tem competência, já está errada. A senhora não tem competência para verificar se o pneu Sim, eu tenho Não tem competência, insisto. A senhora não eu tem tenho competência, competência. a senhora não é vistoriadora. Eu não A senhora tem não competência. atuo em posto a de senhora, vistoria, a senhora amigo. tem Eu sou agente da competência, a autoridade. senhora tem competência para autuar. Para vistoriar veículo, a senhora não tem competência. Presidente, e aí? Considerando que não há clareza demonstrada no que diz respeito aos valores financeiros que envolvem esse contrato, não há clareza sobre a relação trabalhista com as pessoas que estão na rua em nome da Focus, não há clareza na relação institucional da Focus com as suas terceirizadas e quarteirizadas, eu quero deliberar, por favor, a CPI, a quebra do sigilo fiscal e bancário da empresa PL e da senhora Soraya Brasília Jorge, CPF 472-152-83968. A senhora, leia-se Detro, não sabia da existência da empresa Focus, que é quem faz a maioria das operações. Vou informar a senhora, vou informar o Detro. Quem executa a maior parte do contrato não é a PL, é uma terceirizada da PL, que é a Focus. Se a senhora não sabia nem que tinha Focus realizando essa terceirização, essa quarteirização, como é que a senhora sabe se a Focus está cumprindo ou não o termo de referência? A senhora não sabia nem quem era a Focus. Eu anotei aqui, inclusive, para que isso seja levantado internamente no Detro. Nesse momento eu não consigo lhe responder. É aqui que eu me referi que a senhora tinha dito que não tinha ciência disso, dessas outras empresas terceirizadas. Então, mas se você dá a possibilidade ao contrato mãe dele terceirizar, por óbvio, a senhora tem que saber quem são as outras empresas. O Detro tem que saber quem são. Ô, APL, vem cá, me diz aqui, você está terceirizando? Quem são as empresas que você está sublocando? Ah, fulano, ciclano, bertano. Ó, eu preciso mandar os meus funcionários irem fiscalizar isso. Eu recebo é o a mínimo. crítica. Recebo a crítica. É Obrigado. verdade. Esse é o mínimo. Primeiramente, eu vou começar falando como funciona a operação, deputado. É uma demanda do governo do Estado, em união de esforços. O comandante Segala está aqui, a Polícia Militar tem uma missão, a Polícia Civil uma, o Detro uma, a do Detran atuar com agentes da autoridade de trânsito. O senhor me permite só uma parte rápido? O deputado Poubel foi bem preciso nessa fala. Primeiro aqui, o nosso respeito ao Detran e ao Detro. Mas o nosso respeito, especialmente aqui me dirigindo ao Detran, porque, e aí estendo essa fala aqui aos servidores do Detran. Fomos procurados ao longo desses dias aí por vários servidores do Detran, principalmente aqueles servidores de carreira do Detran, de fato uma instituição com mais de 3 mil membros. Nosso respeito ao Detran, o reconhecimento da importância do Detran, nosso respeito ao presidente delegado a mim. E aqui fica uma crítica que muitas vezes a reputação do Detran vai para o ralo por conta do que está acontecendo e que está sendo revelado aqui, de como se dá, sobretudo, a ação de reboque. Então, é importante, e agradeço a fala do senhor iniciar justamente, para que possamos compreender como se dá a dinâmica disso, porque a gente sabe que não parte do Detran aleatoriamente essas operações. Exatamente, então é deputado. importante o senhor deixar isso claro, Exatamente. até para que as pessoas que nos assistem possam fazer outro juízo de valor do que acontece em relação aos servidores do Detran e à própria instituição, que é uma instituição importante. Lembrando que o Detran em si não multa ninguém, o Detran é apenas um órgão de controle do trânsito, que é o grande cartório, digamos assim, relacionado aos veículos, que é uma determinação federal,
parte do Sistema Nacional de Trânsito. Então, agradecer não só a presença do senhor, mas o respeito ao senhor, não só por estar na diretoria lá de operações do DETRAN, na coordenadoria de operações do DETRAN, mas como policial militar, o senhor sabe do respeito que a gente tem aos policiais. E, sobretudo, se puder desmistificar o que tem acontecido por parte do DETRAN, que acaba sendo a ponta ali e é quem apanha, no final das contas, é o DETRAN. É recíproco. Todos os elogios são recíprocos, deputado. Então, só complementando, o DETRAN hoje, em si, ele não tem ingerência sobre escolha de local, as escolhas, o comandante Segala está aqui, são 16 operações de segunda a sexta-feira, 4 aos sábados, 4 aos domingos. Assim como na lei seca, o DETRAN apenas envia agentes da autoridade de trânsito, que seriam servidores efetivos portariados com curso de trânsito, tendo atualização a cada 3 anos. Os locais ficam a cargo da Polícia Militar. Semanalmente, a PM3 da CPM envia os locais que vão ser realizadas operações. O DETRAN, por si só, se tiver alguma operação que o DETRAN solicitou, eu como coordenador de fiscalização e o doutor Amin como presidente, o doutor Glaucio como corregedor, a gente desconhece, são somente as demandadas pela Secretaria de Estado de Polícia Militar. Quanto à questão de reboque, APL, o DETRAN não tem qualquer participação, não recebe um centavo, eu falo isso na palavra do presidente Marcos Amin. Reboque, guarda, cautela, leilão. O DETRAN hoje, por mais que o artigo 25 do CTB permita que ele licite pátio ou tenha o pátio próprio, nós não temos, presidente. Eu afirmo isso com clareza. A PL está aqui, o DETRAN está aqui, a gente não recebe um centavo que seja de reboque. Então eu não vislumbro que tenhamos intenção em rebocar esse DETRAN. Tanto é que, após aquela reunião com o deputado Alan Lopes, o deputado Pel estiveram com o presidente Marcos Amin, ele terminou, não quero mais esses reboques da PL aqui. E a gente continua fazendo a missão institucional do DETRAN. Qual é? Fiscalizar. Ficou claro a todos aqui? Missão do DETRAN é fiscalizar, não é rebocar, não é remover. Só tem as previsões legais que causam remoção? Tem. Se tiver reboque, se tiver convênio, se tiver tudo ok, a gente faz. Não tem, a gente vai só fiscalizar. Se tiver 1 milhão de carros rebocados ou nenhum, para o DETRAN, indifere, chefe. Indifere, estou sendo bem claro aqui, indifere. Eu falo isso na figura do doutor Marcos Amin, delegado sério, não só chefe, um amigo, orientador. Eu tenho mais de 12 anos de polícia e eu falo isso com clareza. A Casa do Povo aqui, para todos terem ciência, aqui é a Casa do Povo. Veja aqui, como eu falei, mais de 500 mil eleitores, somando todos os deputados aqui, eu faço toda a clareza. Hoje o DETRAN não tem gerência sobre o local que vai ter operação, são demandados pela Polícia Militar, vai para o batalhão envia o local, eu faço a ordem civil, como vocês podem ver em fiscalização, tem uma ordem civil assinada por mim, apoio a tal batalhão. O local, não sei, porque a gente só descobre quando chega no batalhão, e vou além, para dar mais clareza, como todos sabem, em qualquer serviço público, eu sou policial, tenho plena convicção disso, são seres humanos. Há desvio de conduta? Não vou ser leviano ou me enganar que no DETRAN não tem ninguém. Eu sei que na Polícia Militar, que é a instituição que eu amo, fiz o concurso quando jovem, com 20 anos de idade, para entrar, tem. Então, o que foi implementado sob a gestão do presidente Marcos Amin, e eu implementei o uso de câmera corporal em todas as operações. Se eu for fiscalizar qualquer deputado, chegou numa operação de fiscalização em que o DETRAN participa, se não tiver a bodycam, que é a mesma que a PM utiliza, e a imagem dela fica lá por 1 ano para consulta do Ministério Público, Delegacia de Polícia, Secretaria de Polícia Militar e a própria LERJ, pode me comunicar, pode comunicar ao presidente Marcos Amin, é determinação minha. A bodycam tem que ser utilizada em todas as operações para dar lisura ao que o nosso agente de trânsito está fiscalizando as ruas. Entendeu, deputado? Agora, numa tentativa aqui de contribuir, porque a gente já tem como minuta do Estatuto, que foi um acordo feito com o governador Cláudio Castro, que ainda essa semana, acredito que o senhor participe inclusive dessa reunião, ainda essa semana nós teremos uma reunião com as autoridades da segurança pública, com o DETRAN e com o DETRO, para que possam ali tecer algumas opiniões sobre a nossa minuta de projeto de lei sobre o Estatuto da Blitz, criando regras claras no Rio de Janeiro sobre as operações. A nossa ideia é dividir as operações em 2 categorias, as operações de caráter policial e as operações de trânsito. A gente entende também que é uma necessidade, nós somos favoráveis às operações, o que a gente só é contra é o tipo de covardia com as pessoas hoje, sobretudo no que diz respeito ao volume de reboques e à relação
da empresa contratada e dessa forma, que não é uma forma clara, causa prejuízo ao erário, sim, dessa forma de apenas o DETRO deter, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, esse contrato. Então, uma das possibilidades que a gente vai colocar na lei é que cada órgão responsável pela operação tenha o seu aparato. Porque é necessário, até por uma forma de transparência, a gente entender como são as operações do DETRAN, como serão as operações da polícia. Eu sei que a possibilidade de convênio é possível, é um instrumento regular do direito administrativo, mas é fundamental no nosso entendimento que cada órgão tenha, por medida de transparência, o seu contrato, o seu pátio, enfim. Agora, a minha indagação é a seguinte: só pode autuar quem tem o curso. É o DETRAN que dá esse curso? Somente, o curso é feito em DFQ, Divisão de Formação e Qualificação. Somente os agentes que têm esse curso de capacitação, o curso de agente de trânsito, ele tem que ser aprovado no curso. Isso é uma regra do Senatran. E a cada 3 anos ele tem que passar por uma atualização. Somente ele pode autuar. O próprio servidor. Ele tem que ser servidor efetivo do quadro de servidores do DETRAN. Por exemplo, eu sou um servidor comissionado, eu não posso ser portariado, eu não posso ir para a rua autuar ninguém. E nos autos de infração de trânsito, isso aí fica até para esclarecimento, caso vocês venham a cobrar, ele tem que vir a matrícula do agente e a fundamentação legal pela qual foi feita aquela autuação. Até para dar lisura para o condutor que está sendo autuado ou até porventura removido. A gente tenta passar o mais claro, o máximo de clareza possível essas situações. Então, somente o servidor do DETRAN. Até peço desculpas daquela questão que teve lá na sede, os servidores não são agentes de fiscalização de trânsito. Todos são comissionados, exceção do Birajara, que estava lá em fiscalização. Dos demais, nenhum são agentes do DETRAN concursados. A outra pergunta é o seguinte: a Polícia Militar e as guardas municipais também são autoridades de trânsito. E para isso elas precisam fazer esses servidores, sejam da Guarda Municipais dos municípios ou da Polícia Militar, também precisam serem cursados. Pode? Cumprimentar a Excelência mais uma vez para a nossa Boa noite a todos. Boa noite do deputado Rodrigo Maninha, qual cumprimento a todos os nobres deputados da mesa. Pelo Senatran, o Conselho Nacional de Trânsito, ele fez esse curso também é extensivo tanto às guardas municipais e às polícias militares. Para o policial militar ser portariado, ele obrigatoriamente tem que fazer esse curso. No DETRAN? Não, o curso pode ser aplicado para a gente só passa, a gente tem, normalmente o curso, ele tem prova, mas ele pode ser feito no sistema virtual. É feito no sistema virtual da Polícia Militar, hoje a gente já tem um sistema virtual em convênio com o DETRAN, e aí, assim que ele faz o curso, ele automaticamente é portariado, e os portariados são públicos em diário oficial do Estado. Então, só esses policiais podem realizar as infrações de trânsito. No caso das rodovias estaduais, como o deputado Guilherme de Arores sabe muito bem, aí é um convênio da Polícia Militar com o DR, que é o responsável pelas RJs. Aí é o BPRV, que hoje é o CPRV, é o responsável. Também tem um curso para fazer, e aí no convênio com o DR ele fica portariado e é público também em diário oficial. É por aí que a PM legisla sobre trânsito. Sem contar as outras operações, mas aí são de cunho policial, abordagem, verificação de procedência do veículo, se tem arma, se tem droga, mandado de prisão, busca e apreensão, são outras coisas. Uma pergunta: em quais situações um veículo, após ser abordado, ele é passível de remoção? Qual é a orientação do DETRAN para remoção de um veículo? Deputado, de forma taxativa, o artigo 271, 9b, ele diz lá que não serão aceitas as previsões tal que mandam lá há 30 dias, avaliar em 30 dias para voltar. Seria o carro não estar devidamente registrado junto ao órgão de trânsito e licenciado. Hoje o licenciamento no Estado do Rio de Janeiro é basicamente feito através da GRT. O servidor ele paga uma GRT, é uma lei de 2018, ele paga a GRT, não é vinculado ao IPVA, ele pagou a GRT, não tendo nenhuma pendência administrativa no seu carro, seja por comunicação de venda, busca e apreensão, seu carro automaticamente já está licenciado. E os casos que são previstos como perigo à segurança viária, que seria um pneu careca,
que é o TW atingido, vulgarmente conhecido como pneu careca, um para-brisa trincado, mas isso fica a cargo do próprio servidor. Eu não posso responder por ele. Ele vai olhar assim, pô, esse pneu aqui está com o TW atingido, o carro está muito ruim, vai causar uma insegurança viária. Existe algum instrumento que ele toma essa decisão ou isso é no olho? Então, o TWI, ele é facilmente identificado no suco do pneu. Ele é uma resolução, é uma sigla em inglês, Tread Wear Indicator, e ele vai olhar lá. Está atingido, esse pneu não é mais servível. É a resolução, salvo engano, 902 do CONTRAN. Ele tem que ser descartado. Aí vai do servidor que está abordando a discricionalidade, ele é um agente público, ele é concursado, como eu falei, somente agente público concursado, ele avaliar se realmente vai causar dano à via pública ou não. Pode ser que ele libere o veículo por achar que não tem dano, chegou ali na frente, causou um acidente, matou uma pessoa, vai ver lá, pô, o agente Alan Ramos liberou. Ou pode ser que ele remova. Isso fica a cargo de cada agente. Agora, o que é taxativo é o licenciamento, o carro não está licenciado e registrado, ou se ele estiver fazendo um transporte de passageiros. Então, não pagamento da GRT, pneu que esteja levando risco, digamos assim, a terceiros, vidro trincado. Realizar uma evasão de um bloqueio policial, também acarretaria. Os mais típicos são esses. O carro está com... O que é mais corriqueiro, um para-brisa trincado de fora a fora, além de atrapalhar a visão do condutor, ele pode vir a estourar a qualquer momento, o pneu com o TW atingido, e o que é taxativo é o licenciamento e o registro do veículo. É um veículo que não está registrado, não está emplacado, não foi licenciado. Inclusive tem uma lei, a 14562, que pegou um gancho do marido do deputado Rodrigo Amorim, brilhante também, que é sobre os veículos sem placa que atrapalham muito o serviço das polícias. A gente não tinha uma previsão e hoje a lei foi, pegando um gancho, acho que a lei do senhor foi de 2020, essa lei federal veio para poder bater e veio pesado, com pena de reclusão para quem anda com veículo sem placa. No momento da decisão ali, quando apreende o veículo, na remoção, quem determina no local para onde vai ser conduzido esse veículo? Boa pergunta. Por que eu estou falando isso, presidente? Porque, segundo eu fiquei sabendo, cada município só pode operar dentro do seu município. Foi como eu falei, está indo o veículo sendo apreendido aqui no Parceiropédico, para tudo quanto é outro lugar, e a pessoa já está com o veículo apreendido. Aí tem que ir lá para Campo dos Goitacazes, remover o veículo do Parceiropédico. Então eu gostaria de saber quem toma essa decisão naquele momento. Pegando só um adendo na... Boa pergunta, deputado Ratinho. Só fazer um adendo, já que é o mesmo tema do deputado Ratinho. Tem casos, Ratinho, que as pessoas nem sabem onde o seu veículo está indo. Foram apreendidos na quinta, na sexta, no sábado, elas só foram descobrir quando entraram no sistema, descobriram onde o seu carro estava. E aí eu queria perguntar ao Deto se isso é de praxe, se é de praxe. A pessoa tem o carro preso, o seu bem retido, e nem sabe para onde vai. Ela só vai saber no dia seguinte que ela é lançado no sistema. No dia seguinte não. 3, 4 dias depois quando é lançado no sistema. Se isso tem sido corriqueiro na forma da APL trabalhar. Então, no momento da apreensão é emitida a guia de recolhimento do veículo. Na guia é indicado o pátio para onde esse veículo está indo. Isso não confere com a realidade. É firme. Esse é o procedimento estabelecido. A orientação, a senhora já participou de alguma blitz? A orientação tem sido, sabe qual? Acesse o site e vê quando o seu carro vai ser... A senhora já participou de alguma blitz? Não entendi, desculpa. A senhora já participou de alguma blitz em loco? Não. A gente já participou de algumas dezenas. Não, eu posso dizer também, não é o caso Não aqui, acontece isso. O veículo do meu marido já foi apreendido e ele ligou para mim. Falei, isso não é operação Detro, é estacionamento, não sei o quê. Aí ele buscou no site da CEOP e localizou. Quem define para onde vai é a PL. A PL que define para qual dos 4 pátios ela vai. Isso não existe. Uma boa, assim, é muito triste ouvir tudo que a gente ouviu em relação do Detro pra gente. Excelência, é uma demonstração de incompetência. Excelência, é uma demonstração de desprezo com as pessoas. Pelo menos essa pergunta, por favor, se dirigir para alguém da PL ali, pode ficar calado, pelo menos isso. Qual pergunta, deputado?
se o veículo no momento da decisão ali da apreensão, se é a própria empresa ou qualquer outro órgão que designa onde ele vai ficar apreendido no pátio. Qual pátio? É a PL que designa isso? Não, o senhor, não é o senhor que responde, o senhor está na qualidade de advogado. Então passa o microfone, por favor, para sua cliente, para dizer se ela vai se dignar a responder isso, pelo menos, ou vai ficar continuar calada. Senhora Soraya. Então, excelentíssimo deputado, eu só me recusei a responder as perguntas por ter medo de ter dados que eu não domine. E como eu fui convocada, me disseram que eu podia até sair presa daqui se eu falasse alguma coisa errada, só por esse motivo. Eles não conseguiram entender a diferença de convite e convocação, que é a sua forma pela qual a senhora está aqui. A senhora se mentir falando convidado ou convocado é presa de qualquer jeito. Exatamente. O problema é que a questão não é mentir, é não ter uma informação precisa para os senhores. Mas o que eu puder responder e souber... Alguém da PL precisa dar informação precisa e vai dar em algum momento. Qual é a... Por exemplo... Então, mas o Detro está informando que é a PL que toma essa decisão de remover o veículo para o pátio que desejar. É isso que a gente quer saber. Se é a PL, se é o Detro, se é a Polícia Militar, se é o Detran. Quem determina essa decisão ali no momento da apreensão, para onde vai? O veículo foi apreendido em Maricá. Ele pode ir lá para Vargem Grande, por exemplo? Não, mas não é essa a pergunta, deputada. A pergunta que eu quero saber nós é quem não, determina a APL não tem se é o um único reboque. Nós não temos reboque. A gente só tem os pátios de... A APL não tem reboque? Não, não temos nenhum. Essa quantidade de reboque vai se agravando cada vez mais. A situação do Detro está complicada, porque o diretor esteve aqui e disse que tem 15 reboques o contrato do Detro com a APL. Presidente, está um show de horror, show de mentira, presidente. A gestão a audiência passada e a audiência agora. Show de mentira. O contrato é para apreender o veículo, o contrato é para administrar o bem dentro do pátio e para leiloar. Aí a dona da empresa diz que a PL não tem reboque. E o diretor do Detro veio aqui e ficou chateado, o deputado Rodrigo Amorim, porque ele disse que só tinha 15 reboques. Eu não estou entendendo, diretora. Agora a vice-presidente pode expressar sobre essa declaração. Não, mas a resposta do deputado Giovanni Ratinho não foi dada ainda pela PL. É a PL que determina, é uma questão de operacional. Eu não tenho como esclarecer. Sim, a senhora não sabe se é... Não, a senhora não sabe, uma vez rebocado o carro no reboque, para onde ele vai. É a PL, é a Polícia Militar, é o Detro, é o Detran. Quem determina? Deputado, é uma questão operacional que fica a cargo da autoridade que está efetuando o recolhimento. No momento do recolhimento, a PL fornece o senhor, assim, é uma questão, mas deixa ela responder isso, senão a gente vai... É uma questão meramente operacional, sim, que ela não tem domínio. Se ela falar isso, sem problema, fala assim, olha, é a autoridade que faz. Perfeito, como o senhor falou, o senhor acabou de falar que é a autoridade que determina. A gente só quer entender isso, não tem nada com a PL não, o senhor quer entender qual é a dinâmica. Que às vezes o carro do cidadão é rebocado num lugar e é levado 100 km de distância, só isso que a gente precisa entender. E não tem responsável, a gente pergunta, o pai da criança de novo, vou perguntar para a PL, desculpa, Coronel Segal, só um instante. Vou perguntar de novo para a PL. Quem determina o local, qual pátio o carro vai? É simples, pergunta simples, não é demais. É só quem determina. Então, é uma questão operacional que eu realmente não tenho acesso. Por isso, eu preciso me informar sobre tudo isso. Tá, a senhora pode mandar, então, por ofício essas respostas? Com certeza. Na verdade, deputados, nós podemos mandar por ofício absolutamente todas as respostas dos questionamentos que os senhores nos trouxerem. Tanto que o que a gente solicita no pedido de vista, que o nobre deputado Rodrigo Amorim falou que não havia o que ver, porque não havia nenhum outro elemento, não havia ainda colheita de nenhum elemento informativo. Eu já falei sobre o regimento da casa, perfeito, compreendeu, né? Perfeito, compreendi, deputado. Mas a questão central é, nós podemos responder a absolutamente todas as perguntas e fornecer os elementos de interesse dessa comissão. Ela, como proprietária, só não pode mentir. Ela não é obrigada a saber de tudo. Exatamente. Ela só não pode mentir, exatamente. É só isso. Não tem nenhuma pergunta aqui capciosa para deixar a senhora em sinuca de bico para sair daqui presa, não. Ela esquece isso. Perguntas que essa é só questão de verdade. Então, vamos lá. As perguntas que essa comissão endereçar à APL e as solicitações de documentos... Doutor, não é só endereçar, a gente não vai só endereçar a pergunta, não.
haverá outras audiências no âmbito dessa CPI e nós convocaremos ou convidaremos outras pessoas da APL. Sim. Eu só preciso entender, se a proprietária da empresa não detém as informações operacionais, alguém na APL precisa deter essas informações. Sim, deputado. Nós podemos levantar quem pode Quem será a prestar próxima pessoa esclarecimentos. que nós poderemos convidar para estar aqui? Se o doutor me especificar qual o prazo que a gente tem para poder fornecer o Não, nome. me diga, quem é o responsável pelo operacional da PL? Funcionário lá, cara. Quem é o responsável pelo operacional? A senhora como dona da empresa. A senhora sabe pelo menos quem é o operacional da empresa? Operacional dos reboques. Quem leva, quem traz, quem sabe. Mas ela se não tem reboque nenhum. Não, de quem contrata, né? O operacional de quem contrata. Mas ela não tem reboque, Se a senhora não não tem souber operacional. quem é nem o operacional, Não, essa pergunta. Presidente. Essa pergunta, doutor, é uma pergunta simples. Presidente. Ela não saber quem é que determina para onde vai, é só pra gente tentar acertar. Presidente. Não é possível que não saiba isso. De repente a empresa Fox, o Arthur Viana, de repente pode informar, porque ele também faz essas operações, né, a empresa. Entendeu, doutor? O senhor pode informar, por favor? É uma questão simples. É só Quando saber a quem foco determina. na apreensão de veículos, para onde designa? Sim, nobre deputado. Só um segundo para a PL se manifestar ali. Vamos. É simples, a pergunta não tem nada demais, assim, não cria confusão alguma. É só entender quem determina. Olha, eu determino que vai para o lugar tal. Silêncio, se me permite? Só um segundo, Tânia. Soraya. dona Soraya, uma pergunta à senhora. É simples, não Há quanto é? tempo a senhora é dona dessa empresa? 2015, acredito. 2015? 2015. A senhora tem alguma expertise nesse ramo? Uma expertise. No ramo de reboques, de leilões. Como é que a senhora entrou nesse negócio? Não, eu cuido da parte financeira. Só da parte financeira. Não, mas voltando aqui, é uma questão muito simples, assim, não tem nenhum bicho de sete cabeças nessa Se a senhora pergunta. não souber nem quem é Seu o operacional Rodolfo, da sua empresa, exato, nos deixa numa situação de achar que a senhora, de repente, está operando para alguém. Porque a senhora não sabe É o quem seu é o Rodolfo. operacional da empresa. Eu, como dono da minha empresa, não sei. Quem é o diretor financeiro, E doutor, quem é o assim, administrativo, doutor, não quem tem é o pegadinha gerente. nenhuma nessa pergunta. É só entender quem determina para onde vai. Sim ou não? Deixa eu fazer, presidente. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, doutor. Não, o primeiro nome só. Quem é o diretor operacional? Rodolfo. Não, simples. Essa é uma pergunta do deputado Alain. Eu estou insistindo na pergunta do deputado Ratinho, que não tem nenhuma pegadinha nessa pergunta. É só para ele dizer, olha, eu como contratada, sou eu que determino. Ou não, é o Deto que manda, é o PM que manda, é o Detran que manda. É só para entender a dinâmica, a gente precisa entender a dinâmica da operação, é simples. Vai ser tudo verificado então com o Rodolfo. A senhora não tem noção, então, de como é que o carro vai para o pátio. A senhora não tem noção. Não faz parte das minhas atribuições. Sim, o outro funcionário que é operacional, a gente viu ele lá na fiscalização, ele é 100% operacional. O senhor pode tentar responder para a gente essa questão? Dona O senhor Soraya, cuida quem do é pátio. quem é o responsável operacional da empresa? Só isso. Rodolfo, né? Rodolfo. Qual o nome do senhor mesmo? Senhor Carlos, o senhor pode tentar responder para nós essa pergunta do deputado Giovanni Ratinho, de quem determina para onde vai o carro, uma vez rebocado, para onde vai? Por exemplo, o senhor administra o pátio lá de Vargem Grande. A gente viu o senhor lá. Quando o pátio de Vargem Grande recebe o carro, quem disse que vai para lá ou vai para o outro pátio? É simples, entendeu? Boa noite a todos É o os Detran, deputados. é o PM, é o Detro. É só Boa noite a entender todos isso. os Não tem deputados. pegadinha nenhuma, doutor, nessa pergunta. Essa parte, quem decide é o responsável operacional que fica por conta de cuidar dessa parte de reboque, que é o senhor Rodolfo. Tá bom. Ele é que decide para qual pátio vai. E quais são os critérios, você sabe dizer? Ele vai saber responder melhor. Presidente. E a Focus? Pode informar, por favor? Então, nobre deputado, no momento da apreensão, quem direciona a qual pátio o nosso serviço vai ser prestado é a empresa que nos contrata. Como dessa Mas se não já tiver afirmou, ninguém da também APL afirmou. lá, tiver só Focus? Não. Sempre tem alguém da antes, APL. Exatamente. Não que tenha alguém presencialmente da APL. Tá? Quando nós somos direcionados à operação, já é informado para qual pátio nós iremos levar os veículos. Estou falando com a Mas mentira, é informado por quem?
Tem uma guia de recolhimento veicular que é emitida no momento da apreensão. Senhor Arthur, Então essa guia sai o endereço e quem direciona isso é a empresa que nos Quais são os locais que a Foco, por exemplo, disponibiliza seus caminhões para a PL? Depende de acordo com a demanda que eles Só na solicitam. capital, fora da capital? Sim, capital. Na capital? Tá. Então quando o veículo é apreendido na Tijuca, o senhor leva para onde? Aí vai de acordo com o que a PL manda. A PL que determina. A PL que determina. E isso sai na GRV. Aqui, ô, presidente, eu quero falar mais uma vez com a vice-presidente do DETRO. E de antemão eu quero aqui destacar a presença do DETRO e do DETRAN, que estão tentando de alguma forma esclarecer os fatos. Eu já tenho... Rodrigo, é notório que hoje a APL utiliza dos órgãos estaduais para se enriquecer. Porque quem está na ponta prendendo os veículos é o DETRAN. O DETRO rebocando, o DETRO levando a culpabilidade dos reboques. Só que agora eu queria fazer uma pergunta à vice-presidente do DETRO, o seguinte: o fiscal do contrato nunca lhe informou que a empresa PL não tem nenhum reboque? Eu fui surpreendida com essa informação nesse momento, porque o dado que nós temos é que a APL possui 14 reboques. Pode até ser que isso aconteça, sabe por quê? Eu fui surpreendida com esse dado, não temos reboque. E aí nós temos, na primeira audiência, o diretor do DETRO, ele declarou que o contrato tinha 15 reboques. Atividade fim. 15 reboques. Só que o que a gente encontra nas ruas, o que nós encontramos nas ruas, são muito mais do que esses 15 reboques, inclusive cegonhas. Então a gente, mais do que enxergar, é notório que a APL, pela forma que a senhora disse que é proprietária, para mim ela está sendo uma laranja. Para começar, porque ela não sabe de nada, não sabe nem a quantidade de reboque que ela tem, não sabe quem é o diretor operacional. Para mim está aqui uma laranja. E isso tem que constar em ata, nos anais dessa casa e caminhar até para Draco. Porque como é que você é detentora de uma empresa e você não sabe as suas atividades, não sabe a quantidade de reboque que você tem? Aí a Foco me diz que tem 7 reboques. Deputado Paul Belmo, a senhora falou também que não tinha conhecimento de outras empresas que prestavam serviço para a PL. Está tudo... Perdão, eu sei que outras empresas prestam serviço à PL. Eu só não consigo Quais são as empresas? estimar nesse momento quem são essas empresas. Pô, mas aí, há de convir, a senhora como vice-presidente do DETRO, delega poderes às terceirizadas e não sabe quem são as terceirizadas? Eu não sei quem são as empresas que prestam serviço para... É muito grave essa afirmação. Isso é grave demais, isso é gravíssimo. Inclusive, sabe por quê? Essas empresas usam a marca DETRO, usam a marca DETRAN para prender veículos das pessoas, para arrecadar, e vocês não sabem de nada. Inclusive, eu hoje comentei aqui que vou averiguar essa informação internamente no DETRO. Confesso que eu não tenho a relação dessas mais empresas. um motivo, e agora gravíssimo pela declaração da proprietária, que não existe reboque, é uma empresa fantasma. Me permite uma parte, deputado Paul Belmo? Para suspender esse contrato deputado Paul Belmo. enquanto essa CPI perdurar. Deputado Paul Belmo. E a senhora, a descobrir que a senhora ficou assustada com a informação. Todo o ocorrido aqui, nessa sessão, será relatado ao presidente do DETRO, que inclusive está assistindo a sessão, e, obviamente, providências serão tomadas. Quero acreditar que o presidente do DETRO não saiba dessas informações que aqui está sendo esclarecido. Quero acreditar que ele não saiba dessas informações, porque é algo gravíssimo. Deputado Paul Belmo, me permite uma algo parte? Gravíssimo. Isso aqui é o cartão de CNPJ da empresa PL. Aí ele fala lá... Descrição da atividade econômica principal, serviço de reboque de veículos. Numa empresa que não tem nenhum reboque. Incrível isso. Se fosse fabricação de bomba atômica. Aí eu queria falar, coronel, uma operação no complexo da Penha, os policiais vão sem arma, tá? Atualmente eu nem posso fazer, tem que... Mas você está entendendo? Essa empresa de reboque. A empresa reboca o estado todo, atormenta a população. Pega carro em Maricá, leva para Vargem Grande. Pega carro em São Gonçalo, leva para Leopoldina. Uma distância imensa. E aí eu fui interpelado aqui que tem coerência. Não existe coerência nem para distribuição desses carros nos pátios, pô. Imagina um cara sair de Maricá, com o carro rebocado, e
Uma Vargem Grande, Belaroli. O cara sai de São Gonçalo, Vargem Grande. Isso tem coerência? É coerente? É só ter empatia. É só se colocar no lugar daquele cidadão. E aí o governador foi muito feliz. O presidente do Detran foi muito feliz. Nós temos que agir com bom senso, gente. Nós não, vocês têm que agir com bom senso. Porque o governador falou que no passado recente da vida dele, antes dele ser governador, ele passou por uma situação dessa forma arbitrária de trabalhar. Ele era chefe de gabinete, vereador do Rio de Janeiro ainda, foi deputado com a gente. E ele falou que ele passou por uma situação que a esposa dele estava com uma criança recém-nascida, que é a filha dele. Ficaram a pé na rua, com a criança no colo, tiveram que pegar ônibus. E aí nós temos relatos, Alan, pessoas tirando compras de dentro do carro, pessoas tirando equipamento de trabalho, fotos, vídeos, mulheres ficando sozinha nas ruas, cadeirante. Alan trouxe uma situação aqui e remeteu a outra, na ilha do governador. Um senhor, quando nós chegamos, tinha uma senhora, uma mulher em prantos, chorando muito. O pai dela foi parado novamente numa operação dessa, vereador Rogério Amorim. E a gente acaba absorvendo, porque pode ser com a gente, pode ser com um parente nosso. Um senhor que tinha soltado o seu veículo há 18 dias. E aí, Alan, é isso onde eu peço bom senso. Há 18 dias ele havia soltado, levei esse caso ao Amin. Há 18 dias ele tinha soltado o carro dele. Pagou 15 mil reais entre multa e PVA diária. 15 mil reais. Só que ele ainda não tinha conseguido pegar o 2023. E você acredita, se não fosse a intervenção dessa comissão, desses parlamentares aqui, o carro dele ia ser preso de novo, com 19 dias de carro solto? Não tem que haver um bom senso? Não tem que se colocar no lugar daquela pessoa? Pelo amor de Deus, gente. O cara que se embolsou, o cara pegou empréstimo para soltar, para liberar o carro dele. E já estava sendo preso de novo, numa operação irregular, com o reboque do DETRO, no caso da PL. Pessoas chorando. Pelo amor de Deus. Nós temos que ter bom senso. E o presidente do Detran assumiu esse compromisso com a gente. Haja com bom senso. As operações que estão acontecendo depois das nossas fiscalizações, nós fomos agora em uma. Fomos educadamente recebidos pelos agentes. Até uma menina, esqueci o nome dela, a Ellen, destaca que ela recebeu a gente bem, diferente do que estava acontecendo no início, porque estavam criando-se um atrito. Sem necessidade, mas porque nós defendemos o Detran. Destacar que a operação, quando tem o intuito de multar, notificar, dar o prazo para ele se regularizar, vai ter muito mais sucesso. Vocês vão ganhar a credibilidade que tem a lei seca. Ninguém tem medo de passar pela lei seca. Não tem, porque a operação tem um intuito, o intuito tem sido batido todas as metas, todos os meses, todos os anos, pô. Que é a lei seca. O cidadão não tem medo de ver o valor da lei seca, não tem. Mas quando o cidadão vê uma operação com 20 reboques, meu irmão, a pessoa passa mal. Não, a lei seca a população defende, a população quer. Operação identificada, que tem clareza, tem balão. E isso é o correto, é o que a gente está pedindo e é o que a gente vai fazer no estatuto. A operação tem que ser identificada. Você não pode, a qualquer momento, ficar... Porque as pessoas hoje têm medo. Ela passa numa curva, de repente, tem uma operação lá com 3 caras do Detran, um não sei o quê, a PL, carro apreendido. Não pode ser assim. Parabenizar o trabalho dessa comissão, que sem dúvida nenhuma toca no assunto que mexe diretamente com a população do Rio de Janeiro como um todo. Acabar definitivamente com essa indústria arrecadatória covarde e maldosa contra a população do Rio de Janeiro, que muitas vezes travestida de segurança pública, quando na verdade sabemos que nada tem a ver com isso, e sim querendo arrecadar de maneira muitas vezes ilícitas, e de fato o parlamentar não pode permitir isso. Parabéns, e vamos dar um fim de uma vez por todas contra essa indústria arrecadatória e essa máfia instalada no estado do Rio. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.